Saudade já diz tem as regras nome diz a regra pro de convidado, diz a mulher, regra. só pra fazer do homem o que me quer. Forrota agora, pá. Saudade já tem nome de mulher, só pra Olha lá, fazer deu do homem Deu ruim. o que bem quer. Um cabra pode ser valente e chorar, ter meu mundo de dinheiro A cama tá e na rede, tá chorar, ligado, né? ser forte que nem sertanejo e chorar, só na lembrança de um beijo e chorar. Ainda bem que agora encontrei você. Essa música é sua, né? Você é cantador dessa música aí. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Na. Ninguém merece solidão. Fala pro meu coração, lágrima e chuva de verão que vai vir. Ninguém merece solidão. Fala pro meu coração, lágrima e chuva de verão que vai vir. Você acaba de dar o play em mais um episódio do Dá Pra Ser Podcast. Esse que é um podcast gravado com as mesmas câmeras utilizadas em O Circo. Deixa eu ver aqui. Hoje tem que ser nostalgia, né? Então tem que ser a Lagoa Azul. Ai, Drácula de Bram Stoker. Meu nome não é Johnny. Ai, Opaió. Pronto. O 2 ou 1? O 2 agora. O Tá 2 bom, que já, vai acho que já não tá bom. Gente, isso aqui não é um podcast de cinema, isso aqui não é um podcast de malabares, isso aqui não é um podcast musical como você viu antes, isso aqui é um podcast de negócios, empreendedorismo, carreiras, histórias talvez curiosas, sérias inclusive, que normalmente são daqui pra lá, né? Porque daqui pra cá é só maluquice, zoeira teoricamente e é isso aí. piadas de mau gosto. Desculpa, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que você tá ouvindo esse Ou podcast. podcast. Esse podcast eu não posso chamar mais de maluquice que Jorge não gosta. Meu nome é Vitor, apenas mais um Vitor qualquer. Que o podcast, eu vou encontrar um lugar agora, o podcast vai me levar em breve. Por enquanto você me vê em Salvador, mas em breve o podcast vai me levar pra Cancún. Bom, eu pensei na Maldivas aqui, mas eu vou com Cancún, tá de boa, não tá de bom tamanho. Isso, Cancún. E ao meu lado, rapaz, você correu 42 km, foi? Sabia que hoje eu já posso mudar? Já pode mudar, mas você vai manter, né? Não, lógico. Você correu 42 e um tantinho, né? 42 42, 145, acho. E 145? Acho que eu corri o total. Rapaz, você é um grande gostoso e atleta. Teoricamente, sim. Puta merda. Ou não podia palavrão, pode sim essa porra. Por favor, se apresente. Pra você que me conhece, meu nome é George. Pra quem não me conhece, é George também. Rapaz, é um prazer trabalhar com você. Satisfação. Mais uma vez é muito bom gravar com você, que você amasseia meu ego. Sai daqui super satisfeito. Igual a operadora disse, daqui totalmente, né? Satisfeito. Hipocondríaca. Capenga. Bem ela. Rapaz, que situação. Pra vocês que estão aqui, mais uma vez, muito obrigado por estar nos ouvindo, nos assistindo aí, onde vocês estiverem. Hoje mais um episódio da Pra Ser Podcast com uma história sempre dourada, sempre motivadora, e hoje nós vamos falar de uma coisa bem, digamos que é o ápice da carreira de um atleta, né? Nosso convidado é selecionável, irmão. O nível. Tem outro patamar, né? Teoricamente é isso aí. Então, para. Vamos entender. Os patrocinadores, vamos entender o que faz um atleta chegar no alto desempenho, né? Que até então o alto desempenho que a gente conhece aqui churrasco, cerveja, um chimarrão. Sim. Churrasco, bom chimarrão. Então, para vocês que estão aqui, mais uma vez, agradecer a vocês por estar nos ouvindo, assistindo, onde você estiver, na academia, no carro, onde estiver. E não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, que não fosse eles, que não estaremos aqui também com toda a estrutura para poder atender vocês. Hoje nós usamos colírios, mas os nossos patrocinadores de óculos são @maris.iowa. Hoje eu não vou dar o luxo de vocês verem a gente usando óculos, mas com esse case super legal aqui que a Maris tem, que inclusive é uma ótica, não é uma empresa. Esse é o meu? Que George tá bagulhando o óculos da operadora. Mas não é meu não, pai? Esse óculos que já tá postado, isso todo mundo sabe que esse é o meu. Com a lente polarizada, ultravioleta, tartaruga, mas assim, a Maris também trabalha com óculos de grau e óculos escuros com grau. Empresa soteropolitana para soteropolitanos com estilo. Que é realmente vários modelos de óculos. Você entra no @maris.iowa e vai encontrar uma série de óculos que vão te dar estilo e proteção, que a qualidade já é com a gente, né? Com certeza. Falando em qualidade, não podemos deixar de falar dos nossos amigos da Speed Soul Oficial. Irmão, roupa de compressão é com @SpeedSoulOficial.
Short, calça, top, equipamento que você pode estar utilizando aí para fazer seu esporte, tanto de alto desempenho como você só quer utilizar uma roupa confortável para ir no mercado e sair de casa sem precisar estar se arrumando toda, como nossa Opera faz. Nossa Opera usa a roupa de compressão da Expedição de alto desempenho para atletas para ir no mercado comprar leite condensado. Para você ver como é que é um material bem eclético, você pode usar para vários momentos. Você pode fazer natação e sair da água e fazer corrida também, fazer a bike, porque o equipamento é um material que seca rápido, tem proteção UV e a costura bem reforçada. E é bonito. E tem aquela coisa refletivo. Refletivo. E tem pra homem, tem aquele negócio do... Tem o porta-camisa, se você que gosta de... Vocês estão percebendo que aqui eu penso e Jorge você fala, que né? gosta de correr e tirar a camisa, depende desse sol de Salvador que tá um pra cada Jorge um, você pode tirar a camisa, camisa, tem um porta-camisa que você amarra pra não ter onde guardar, você coloca. Se vocês gostam de um moreno bonito, George, entra no Instagram dele, que só vai ter foto sem camisa. Um prazer imensurável. Rapaz, fenomenal. @Expedição Oficial. Vamos falar um pouco de língua estrangeira, né? Falar um pouco da Uptime, que é a nossa patrocinadora aqui, que você quer fazer um curso internacional, você quer fazer uma segunda língua que é importante para melhorar o seu currículo. Nosso patrocinador aqui é a Uptime, tá aqui com um projeto que você vai fazer conversação em 12 meses. Falta 4 dias, Vitor. 4 dias. Eu tô esperando o dia. Mas não é dezembro de 2024? Do seu merchan em inglês. Estamos trabalhando nisso aí. Não, é dezembro 23, lindão. Estamos trabalhando nisso aí, meu amigo. Então, até o final do ano, o Jorge vai gravar um merchan inteiro. Para você que está procurando aí uma segunda língua, você que está querendo fazer um pleito, uma vaga de trainee, ou até uma promoção na própria empresa, ou empresa que tem uma filial internacional, Uptime Salvador, @Uptime Salvador Estiep e @Uptime Lauro de Freitas. George é um viajante internacional, então ele fala línguas que não são mais baseadas só no HBO e Netflix, que ele é palavra em inglês do HBO e do Netflix. Agora ele vai aprender a falar inglês formal, isso. Bonito. Bem provável que é isso aí. Eu esperei você falar uma coisa em inglês agora, sabia? Não, por enquanto não. Eu não vou guardar aí, não vou dar um spoilers aqui não. Vamos falar um pouquinho também. Hoje nós temos é uma coisa que eu tenho dúvida, né? Vou deixar isso para depois, mas salvo engano, o atleta de alto desempenho, os que tem o contrato, será que tem seguros? Rapaz, deixa eu contar uma coisa, seguro de vida é sempre bom, não, independente da... Mas existe seguro de vida, existe seguro para empresários, empreendedores e profissionais liberais. Que tem risco, você que tem sua empresa, seu negócio, você tem uma renda contínua, e se acontecer qualquer tipo de sinistro, você que é MEI, você que é o provedor da sua família, tem que ter. Hoje nós temos aqui um amigo, um parceiro, Roberts, Up Corretora, Corretora, que passou pra gente aqui essas informações. Acontece um sinistro com nós aqui, meu amigo, a gente está coberto, todos estamos cobertos. Predeterminamos uma renda mensal, você fica pagando uma taxazinha, você tem aí um período que fica assim, digamos que você fica internado, você vai estar recebendo aí, ou impossibilidade de trabalhar, um valor mensal que você pode pagar a despesa da sua empresa ou da sua despesa de casa. Então você entra em contato com up.corretora, fala com Robert_Silveira. A gente falou tanto de Robert_Silveira, parece que o nome dele é Robert_, não é não, gente, é Robert Silveira. E ele vai montar um plano para te assegurar e te dá uma base, um suporte financeiro caso você precise acionar, tá bom? E, irmão, tá vendo, gente? Porque a gente mantém o café longe de George. Não sei se dá pra ver, eu vou tirar aqui os cases aqui pra mostrar, ó. Todo episódio é esse aqui, ó. E você viu que tem uma diferença de coresinha, tudo diferente. @café_Santa Clara. Obrigado. Até suas cápsulas são bonitas, servem de decoração pra casa da gente, quando a gente compra as coisas assim. Mas ó pra George aqui, todo episódio é esse aqui, ó. Obrigado a Café Santa Clara por nos mandar aqui esse cafezinho, cappuccinos, que dá aquele gás no final do dia, quando a gente tá gravando aqui. Se eu não tomasse Café Santa Clara, irmão, tava dormindo aqui no episódio. Então é isso aí. Então obrigado. Muito obrigado. Café_Santa Clara. Todos os varejistas aqui de Salvador, acredito que no Brasil inteiro você encontra lá café, milho pipoca, flocão de milho, vulgo cuscuz, né? Cuscuz. Até o filtro e o filtro e aquele... a cuia, né? Que pagou o café. Tradicional. Top demais. Inclusive tem máquina da Santa Clara, tá, gente? Então se vocês quiserem comprar máquina de café, porque não tem cozinha no seu estúdio, como o nosso aqui, a gente não tem cozinha, compra a máquina da Santa Clara, que é bem práticozinho. Você vai botar a cápsulazinha e tira o café. É excepcional. Essa meiazinha que eu não tô entendendo aqui, Vitão. Irmão, patrocinador novo da gente, que vai melhorar ainda mais o desempenho
meu e seu e do convidado, porque a Opera não vai usar uma meia dessa. Porque ela não quer, Muambas Bike, meu irmão. Muambas Bike é a empresa que tem os melhores meias de desempenho da Bahia. Então, se você quer uma meia top, com compressão localizada, freio, dizem que isso aqui é o freio da meia que tem no calcanhar aqui, os marcadores direitinho para você desempenhar melhor ainda na sua prova de bike, sua prova de corrida. Muambas Bike. A gente vai... Gostei, eu tenho uma rosa, essa aqui tá mais do que a minha rosa. George tem uma coleção de meia da Muambas, já é verde, é rosa, é canela alta, canela fina. Inclusive na Muambas você vai encontrar diversos materiais. Entra no Instagram que você vai ver que eles têm opções para mais de 1000 e outros produtos também. Tá bom? Então agora, George, por favor, faz a mágica aí. Roda a vinheta. Bem, pessoal, como falamos com vocês, hoje vamos falar de alto desempenho, gestão e carreira. Tá falando de mim, alto desempenho. Bem interessante isso, que hoje de verdade nós vamos falar com um atleta. Eu. Até então, hoje gestor. Eu. De dinheiro não, dinheiro tá ali, empresário tá aqui do lado, né? De dinheiro, quem gerencia tá ali. Empresário tá ali. Que cuida do dinheiro veio. Isso. Mas tem gestão de carreira hoje, profissionalmente ele tá gerindo equipes, então Obrigado. É um gestor, né, de qualquer sorte. Ah, não, Conte mais. É selecionável a nível nacional? Não, porque se você fala de um técnico, né, do esporte, ele é um não gestor, é comigo né? não, ele não é comigo Vitor, não. Aí eu sou pé de chulé. Você é gestor de problemas. Rapaz. Sem mais delongas, né? Sem mais delongas, vamos abrir o microfone pro nosso convidado, que poderia ser cantor também, né? Pelo timbre de voz. O nosso microfone hoje tá à altura, porque pelo menos é dourado, né? Isso. O homem é alto. A outro seleção padrão. brasileira tem que ter ouro, né? Isso aí. É bem difícil, né? Não é pra qualquer um, não, mas vamos lá. O podcast chegou nesse nível, a gente agora Então, seja bem-vindo depois dessa nossa... Aqui sim ele fala que é maluquice, né? Dessa nossa introdução pode, também, bem aleatória, né? É. Vamos falar o arroba, eu acho que gostei bem do arroba dele, né? André Rato, seja bem-vindo ao Da Passeio Podcast e nos conte um pouquinho da sua história, meu amigo. Vamos lá, é prazer estar aqui com vocês, né? Poder dividir aqui um pouco da minha trajetória e daquilo que eu fiz na minha vida inteira. Eu sou de uma família de jogadores de basquete e eu tive o privilégio, né, de conviver com pessoas que amavam o basquete e esse amor passou para mim. E eu desde cedo comecei a jogar basquete, tive a oportunidade de me transferir para São Paulo, onde na época pelo menos era o grande centro do esporte. E de lá eu segui a minha carreira, chegando até a seleção brasileira, que era uma coisa que quando eu morava aqui eu achava impossível de alcançar. Você é soteropolitano? Eu sou soteropolitano da Liberdade. Nascido e criado, morei até os 19 anos na Liberdade, no Cieiro. Mas a gente tá falando de basquete na terra do futebol. Do futebol? Pois é. E eu tive... eu acho até que o local onde eu morei, né, que é um bairro periférico, ele na verdade me preparou para tudo que eu consegui no basquete. Porque quando você começa a competir, você vai para o alto nível, você tem muita dificuldade, você tem que romper muitas barreiras. E o fato de ter nascido num bairro onde a gente sabe que socialmente as dificuldades e as barreiras que a gente encontra, eu acho que tudo isso me preparou para eu poder competir, tá apto, né, a brigar por tudo aquilo que eu almejei. Então, eu acho que a minha história, a minha trajetória aqui em Salvador, ela foi muito importante para me preparar para atingir os meus objetivos quando esportivos. A gente fala de trajetória e de história de infância, a gente entende que tem alguns primeiros contatos aí, tanto com o esporte, como com a educação, como com os conflitos, as situações na periferia, que é normal de todos nós. A gente está falando de um jovem, uma criança. Quando foi esse contato? Como é esse contexto? Quando começou Você falou que uma família de jogador de basquete. Peraí. Aí, primeiro, basquete numa periferia, basquete de Salvador. Como é que era isso? Pois na verdade, eu antes de jogar basquete, eu fazia natação, né? E aí o meu irmão que já jogava basquete, porque já tinha o meu pai, que já tinha sido jogador, né? Isso a nível de Bahia aqui. Meu tio também tinha sido jogador.
E eu fazia natação e eu me incomodava aquela situação. Quando estava a família reunida, todo mundo falava de basquete. E eu na natação, então eu falei, não, eu tenho que mudar. É um peixe fora d'água, né? Literalmente. E aí eu falei, não, vou mudar de esporte, vou jogar basquete, né? Pra poder tá inserido no... Quantos anos você tinha? Na época eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos. Eu comecei com 7 anos na natação. E aí com 9, 10 eu parei de nadar e fui jogar basquete. E se lembra a estatura que você tinha? Pois é, eu sempre fui bem baixinho pro esporte, né? Pro basquete principalmente. Tanto que quando eu parei de nadar e fui pro basquete, as pessoas falam, não, o seu futuro é na natação, você é muito baixinho. A galera do basquete. Não, as pessoas da minha família que sabiam que eu nadava bem e sabia que no basquete eu ia ter muita dificuldade, né? Eu tô impressionado aqui. E aí eu tive essas barreiras assim que aí eu precisei me inspirar em algumas pessoas. Vocês não vão conhecer, óbvio, mas tem um jogador que era um jogador baixo também, que jogou na seleção brasileira na época, Nilo Guimarães. E ele era a minha inspiração. Então o Nilo tem 1,80 m. E no meio dos caras de 2,10, 2,15, ele era um cara bem baixo. E eu me apoiava nele. Eu falei, não, eu vou jogar. O Nilo joga, por que eu não posso jogar? Ele era ativo no momento, na época. Ele jogou na seleção brasileira, disputou o campeonato mundial, Olimpíada. Jogou na época do Oscar. Então ele era a minha referência, era onde eu me apoiava. Eu falei, não, vou parar de nadar, vou jogar basquete, porque pô, o Nilo conseguiu, por que eu não posso conseguir? Isso foi uma forma de... Você tinha uma referência. Realmente, a nível de isso eu já tive a altura. oportunidade de falar para ele várias vezes, porque quando eu estava em São Paulo eu tinha contato com ele, né, direto. Joguei contra ele, inclusive, depois. Ele já final de carreira e eu começando. E aí com 10 anos de idade. 10 anos. Porque você falou uma coisa que o Vitor falou que tá bem, ele ainda tá meio assustado, porque assim... 1,80 baixo pro basquete? Porque você fala tanto do... Primeiro que ele era jovem, então ele deve ser menorzinho. Não tinha alcançado sua estatura máxima, que acho que os irmãos na idade eram maiores, né? Com certeza. Você tá falando de uma família de jogadores de basquete, seu pai também era, mas ele tá falando de Bahia. Há um dia que hoje, se você me falar, hoje eu vejo um pouco de basquete no Jardim de Alá, em algumas quadras que eu vejo realmente uma rotina ali da galera batendo um baba. No momento que eu saio para treinar, fazer algumas coisas, eu vejo que tem um pessoal realmente se reúne para poder fazer aquele baba, literalmente. Sim. A palavra da que a gente fala aqui, né? Para poder jogar. E nesse contexto dentro do bairro, isso é uma coisa escolar, isso é uma coisa que tinha campeonatos, porque você tá falando de jogadores que já disputaram o baiano na época do seu pai. Então, exato. Assim, tipo, a geração bem antes de você. Não, e assim, você tocou um ponto importante, porque infelizmente aqui em Salvador e na Bahia a cultura do esporte, né, da prática de esporte, ela não é valorizada. E nós estamos falando de 40 anos, né, atrás. A dificuldade era grande, eram poucos times que disputavam. Então, para alguém daqui de Salvador almejar realmente ter um destaque, né, e ter uma carreira no basquete, era algo impensável, assim. Ainda mais por tudo isso que eu falei para vocês. A minha estatura era uma barreira enorme. O local onde eu morava, né, um bairro periférico, assim, tudo remando contra, né, eram barreiras que eu precisava realmente passar. E na época não tinha realmente um basquete, como não tem até hoje, né? Um campeonato assim com bastante equipes. Então eu tinha que individualmente treinar separado. Eu tinha meu treino normal do clube lá, mas eu tinha que fazer meu trabalho extra. Mas você ainda estava em clube. Vamos falar um pouco antes, até chegar lá. Porque o que eu tô? Eu tô aqui no contexto de você sair da natação. Uns 10 anos. Com 10 anos, fazendo colégio, onde a gente sabe. Você estudava onde? No ICEA. Que a gente sabe aonde a educação física era só jogar bola no meio da quadra, com exceção das meninas que às vezes faziam baleado, Sim. que é o nosso contexto. E basquete, ela é meio que deixada de lado. Divide a quadra, porque se você olhar toda quadra de colégio ou acho que montagem hoje, tem uma bandeja de basquete. Eu acho que é um projeto padrão que vem, por mais que não vão utilizar, boa parte não vem nem com a rede. Sim. Aquela redezinha ali do rabo do aro. Mas vinha. Então, assim, é uma tendência que tinha. Algumas pessoas treinavam. Você tinha família, você acompanhava, você treinava no colégio. Quando você decidiu ir, seus irmãos já jogavam. Isso. Você tinha 10, mas jogava onde? Já estava em clube? Treinava assim, quem colocou primeiro a bola de basquete na minha mão foi o meu tio, Josué, que ele dava aula no Colégio da Soledade. E ele fazia isso de forma
espontânea, ele não cobrava, ele dava aula de graça, porque ele gostava. Voluntário. Né? Ele era de forma voluntária e eu treinava com ele. Então, os primeiros passos quem me ensinou foi ele. E aí, como eu já tinha esses primeiros passos, né, já iniciado com ele, aí eu fui para um clube, na época a Associação Atlética da Bahia, que tinha um bom técnico na época, e nessa época que eu joguei ainda tinham alguns clubes, ainda existiam clubes que participavam de campeonato. E foi assim que eu comecei. Realmente não tinha muitos times, mas tinha um presidente na época, o Chico Ávila, que era um cara que, com toda essa dificuldade, ele conseguia motivar e organizar um campeonato que possibilitava a gente jogar bastante. E foi essa base que me deu uma condição para depois eu... Você treinando, jogando, fazendo isso, disputando... E eu dei sorte também que eu peguei bons técnicos na época. Você fazia o quê? Eram municipais? Isso, até chegar no Baiano, como é que era? Ou era um clube específico? Não, era o clube, né, a Associação Atlética, que disputava o Campeonato Baiano. Aí tinha o Itapajipe, tinha os clubes oficiais, tinha o próprio Bahia, né, tinha o Feira Tênis Clube, que disputava já também. era o Campeonato Baiano mesmo. Era um você campeonato tinha quantos anos baiano. quando você chegou aí para clube? Então com 10, 11 anos eu já jogava na Associação Atlética. Eu tinha 11, mas jogava no meio dos garotos ali de 13, 14 anos. Mas como é que começa a transição de você mudar de esporte de natação e virar da seleção do clube? Então, por isso, como eu você tinha um pai e um tio que estavam inteiro, né, todo dia na quadra, e eu acompanhava, né, essa rotina deles, e eu comecei a treinar com meu tio e comecei a pegar gosto pelo basquete. Não, no Colégio da Solidariedade, certo, no colégio. Que ele dava essas aulas de forma... Tá. Né, então eu comecei a ter essa primeira contato com o basquete com ele. E aí quando eu fui pro clube, eu já tinha uma iniciação, nível. Já tinha uma certa condição de jogo, e aí eu já fui para participar da equipe da seleção do clube. E aí disputar o Campeonato Baiano. Mas aí você tinha 11 anos, o clube ele é porque assim, eu tô tentando fazer, que eu acho que pode ser de maneira errônea, uma comparação com o futebol. Ele tem uma base, depois um profissional, tem por idade, como é que funciona? Na época eram categorias, hoje é tipo sub-15, sub-16. Isso. Antigamente a nomenclatura era infantil, que era até 14 anos, aí depois vinha infanto juvenil, que era 16, 17, e o juvenil, que era 18, 19. E aí depois vinha o adulto. Aqui nunca teve basquete profissional. Tanto que durante todo esse período eu nunca ganhei um par de meia, por exemplo, né? Todo o gasto que eu tinha era o pai, né? Literalmente o pai trocínio. Era ele que comprava meia, o tênis, o lanche, transporte. Então assim, era uma dificuldade porque era uma coisa bem amadora mesmo. Não tinha nenhuma ajuda de nada. Por mais que você treina com seu tio, você até então não tinha estatura. Sim. Não era o diferencial do cara falar, porra, vai jogar basquete, vai jogar vôlei que você é grandão. Tanto que o meu apelido Rato vem disso aí. Porque eu era baixinho e eu conseguia, por ser mais baixo, eu era mais rápido e tinha uma certa esperteza para roubar a bola dos grandes. E aí colocaram esse apelido aí. Era Ratinho, aí eu cresci um pouco, aí ficou Rato. Mas justamente pela falta de estatura. Porque 1,80 m no meio do basquete é baixo, é muito baixo, para falar a verdade. Nossa! Porque eu tenho companheiros aí, amigos, os caras tem 2,5, 2,10, 2,12, 2,15. Né? Você e eu com 1,80 ali... Quando você atinge sua estatura máxima, tem uma posição específica por estatura ou é habilidade? No caso, por eu ser baixo, né, e ser mais rápido, a minha posição no basquete era de armador. Era o jogador responsável por organizar o time, né? Porque o jogador mais baixo, teoricamente, ele vai ter mais habilidade, vai ter mais o domínio da bola. Então, geralmente, esses jogadores, os mais baixos, é que tem essa função de ser o armador do time, né? Ele é a cabeça do técnico na quadra. Então é uma posição de uma responsabilidade grande. É mais ou menos como o levantador do vôlei, né? Ele que direciona. No meio de campo de futebol. E o armador no basquete é isso, é o cara que vai pôr o time ali para jogar. Você começa a jogar isso há 10, 11 anos, começa para um clube. Você fala que é patrocínio. Os estudos ficam ali em paralelo, você vai fazendo, as coisas começam a acontecer. Em que momento já começa a pensar nisso como profissão, de ser um profissional, de ganhar grana? Como é que... Aqui na Bahia não tinha essa possibilidade. Era, como eu falei, de forma bem amadora, né? E só pelo prazer de jogar mesmo. E a dedicação de querer jogar, de ter o prazer de estar ali. E essa transição, né, de eu sair daqui para jogar em São Paulo
Não era uma coisa que tinha como certo, era uma coisa que eu sonhava, mas era um sonho bem distante, né? Porque geralmente os times de São Paulo, quando vinham para Bahia pegar algum jogador, geralmente pegavam os maiores, né? Então existe peneiras também que fazem. Sim, mas é isso que eu estou falando. Também. Os jogadores da Bahia que, por tradição, saíam daqui para jogar em São Paulo, geralmente eram os caras de 2,5, 2,10, que é uma carência deles lá também. Então, essa questão, com a minha estatura, e sair daqui para ir para São Paulo era uma coisa muito improvável, né? Então, como eu falei, eu tive que aí passar por muitas barreiras, e essa questão da altura foi uma delas. Foi a primeira. E isso terminou me fortalecendo para enfrentar as dificuldades. Aí vamos lá, você vai sair, você já começa jogar constantemente, já tem seu diferencial, já estava disputando algumas coisas. E isso foi com a peneira que você participou? Eles vieram aqui? Como é que aparece? Vou para São Paulo porque eu quero ser profissional, eu quero... Tudo é um processo. Eu sabia que para eu ter a oportunidade de jogar em São Paulo, eu precisava primeiro jogar bem aqui para ser convocado para uma seleção baiana e participar de um campeonato brasileiro. E aí no campeonato brasileiro... Você tinha que ir para vitrine. Exato. E foi nisso que eu acreditei. Então eu treinei muito para isso. Para que eu estivesse participando de uma seleção baiana e em algum momento no campeonato brasileiro eu pudesse mostrar... viajar para jogar. Exatamente. E aí no meu último ano de juvenil, eu fui para um campeonato brasileiro em Blumenau. E lá eu tive a felicidade, eu fui o cestinho do campeonato. Quer dizer, fui o jogador que pontuou mais. E isso despertou interesse, né? Nesse campeonato você foi cestinha, fez quanto? Fui cestinha e eu fui convocado para a seleção brasileira juvenil por conta de ter sido cestinha. Muito enterrado? Mentira, já você não meteu essa piada, né? Se ele deu muito enterrado. Eu fiquei pensando que porra ia Meu enterrado, Deus cara. Do céu, não é possível isso. Você treinou muita treinação alta, pô, cara. Impulsão, né? Impulsão, né, amigo? Tem teste pra isso. Eu pulava bastante, eu treinei bastante, mas realmente no jogo eu não chegava a dar muita enterrada, não. Mas rolava? No aquecimento, sim. Eu digo de alcançar. Eu conseguia, sim, até com uma certa facilidade. Agora no jogo... Não, tem marcação. Não é exato, difícil, aí fica mais difícil, né? Mas... Dá umas enterradas, assim. Hoje você não podia deixar batido. Tem que saber, meu amigo. Né, porque o que acontece? Às vezes eu tenho 1,85m. Hoje é. E não consegue enterrar, né? Não, hoje 1,85m. 1,85m é um exemplo. Hoje 1,90m é considerado baixo também pro basquete, na atualidade. Sim. E o cara tem 10 centímetros mais que ele. Exato. Entende? Porque hoje tem jogadores de vôlei que, né, pra essa estatura ainda são considerados baixos. Entendeu? E o vôlei hoje, a estatura é cada vez mais importante do que até no próprio basquete. Tem um jogador na seleção brasileira, chama Iago, ele tem 1,75m. E ele hoje é o melhor jogador do Brasil. Basquete. Mas assim, ele faz mágica praticamente, né? O baixinho, para se destacar, você tem que ter... vários diferenciais. Todas as qualidades você tem que ter a mais que os outros. Você tem que ser mais rápido, você tem que ter mais habilidade. Arremessar melhor, né? Arremessar melhor. Então, assim, você tem que fazer chover, literalmente. E esse Iago tem 1,70m, ele ainda é mais baixo do que eu. Então, o basquete ainda possibilita... Pra caralho, imagina. Né, alguns jogadores ainda se destacar. O vôlei já não. O vôlei hoje, você vê o Bruno, né, do vôlei. É considerado baixo. É considerado baixo, ele tem muita dificuldade, todo mundo sabe disso, né? E ele é de sua altura. Irmão, você é doido. Não, o Bruno é mais alto, se eu não me engano, o Bruno tem 1,90m. André, me tira uma dúvida. Você escalonou, você treinou para chegar na seleção, na seleção brasileira. Só pausa aí que ele foi cestinha no campeonato, que fala onde tudo aconteceu, tá? Para você chegar a ser cestinha, existe uma coisa que ninguém se lembra, que é treinamento. Exato. Né? Treinamento de basquete, todo mundo critica o jogador de futebol. Faz 90, sua função é chutar a bola. Como é que erra? É isso aí. A cesta de 3 tá ali, a cesta tá parada, não tem nem goleiro. Como é o treinamento do jogador de basquete? O basquete é um jogo que você precisa ter muita precisão, né? Porque a cesta tá lá parada, mas é difícil, não é tão simples assim você acertar, né? E como é um jogo de muita precisão, você tem que treinar muita repetição, e quanto mais melhor. Quer dizer, não tem uma quantidade que você possa estabelecer. Você precisa
fazer 100 arremessos, 200, não. Quanto mais você fizer, né, você vai melhorar a sua precisão, você vai estar com sua mão calibrada ali. E aí tem o lado psicológico também, porque às vezes não adianta você treinar bastante e chegar na hora do jogo você sentir a pressão ou tá meio inseguro. Aí o aro ali diminui, a bola parece que cresce, então tem esse ingrediente também que é a parte psicológica, né? Mas sem dúvida o segredo está na repetição, no treinamento. E normal, na minha época a gente treinava 2 vezes por dia, treinava parte física de manhã, depois ia para quadra, fazia algum complemento de quadra, descansava à tarde, voltava à noite, treino de novo, aí já mais um treino tático, técnico, né? O treino, o dia a dia de jogador profissional não é fácil não. Hoje não pode não, senão machuca, é muito desgastante. Não, mas você sabe de uma coisa, hoje em dia, pela experiência que eu tenho e a gente começa a interagir e saber mais ou menos como se faz hoje, a intensidade e a quantidade de treinamento realmente é menor do que na minha época. Isso pela evolução do esporte, trabalho científico que se faz, né, na parte física do treinamento esportivo. Então hoje realmente se treina menos, para justamente você não desgastar tanto, não ter tantas lesões assim. Mas na época que eu peguei de profissional, era porrada todo dia, de manhã à tarde. E eu não funcionava, não machucava igual hoje, né? Porque eu acho que também existe muito. Ou machucava, a gente nem percebia porque ou recuperava ou não tinha tanta visibilidade. Eu vou fazer uma comparação com o futebol aqui. Eu joguei no Flamengo 4 anos. E a gente treinava no ginásio do lado do campo de futebol. Na época, Petkovic, Gamarra, Edilson, Denilson, Vampeta. O Zagallo era o técnico na época. E eu falei, pô, vou ver esses caras aqui direto, vou tirar foto com eles. Eu não via os caras no campo. Porque eles jogavam quarta e sexta, e quando jogavam na quarta, na quinta eles já não treinavam. Na sexta eles só faziam um recreativozinho porque já tinha que concentrar no sábado para jogar no domingo. É mais academia e a gente treinava todo dia de manhã à tarde. Tinha jogo à noite, a gente treinava de manhã. O treino anterior ao jogo, o dia anterior ao jogo, a gente treinava de manhã à tarde, não tinha. Então, assim, a forma de trabalho era muito diferente. Eu não conseguia encontrar os caras lá para tirar uma foto, para ver o treinamento dos caras, porque a dinâmica de treino era totalmente diferente. A gente fala muito isso. O que o jogador de futebol é que, tanto para esse esporte como para outros esportes, que a gente fala que a musculação ela é um complemento de todos os esportes. Eu brinco muito, eu gosto muito de usar esse exemplo. Eu falo, velho, se você parar para analisar, tem gente que fala, velho, você tá pesado, você tá gordo, você tem que fazer algum esporte. Cara, não, eu bato meu baba. Cara, amigo, baba não é esporte. Porque se você para pra analisar, foi o que eu falo, você para pra analisar, o que o jogador menos faz é treinar em campo. Ele passa mais tempo fazendo tático e musculação em academia do que correndo e treinando. Ele tem um rachão antes do jogo. O resto é só mais a parte técnica. Solto, não dá pra ir a Vera, não. Não, é isso, mas é o que a galera não bate um baba já é meu. Aí joga 20 minutinhos e toma 40 cerveja. Vou citar um outro exemplo aqui. Eu cansei de jogar com lesão muscular, tornozelo inchado, torcido, e botava uma faixa lá e eu nunca deixei de treinar nem jogar por conta disso, né? Lógico, quando às vezes era uma lesão muito séria de muscular, né, de estiramento, aí você tinha que dar uma semana, 15 dias assim de descanso. Mas fora isso, a gente jogava meio machucado. A dor fazia parte do nosso uniforme, né? Como fala. A dor faz parte do uniforme do jogador de basquete. E aí, nessa mesma época do Flamengo, teve uma semifinal de campeonato carioca, Flamengo e Botafogo. Eu não vou citar o nome do jogador aqui. Mas ele não jogou uma semifinal porque ele estava sentindo desconforto muscular. Desconforto, né? Desconforto. E aí ele simplesmente não jogou uma semifinal de campeonato carioca. Então, para você ver como é diferente, né, a forma de abordar, né? Eu sei que o futebol tem toda uma valorização, envolve valores, né, maiores assim. Mas ele não jogou porque estava com esse desconforto. E a gente jogando com o tornozelo inchado, dor nas costas e vai. Não tem essa. É diferente. Né? Mas vamos lá, vamos pegar um pouco dessa linha para a gente tentar deixar para a nossa audiência. Até para quem é do esporte, quer atingir um clube ou uma evolução como atleta, ou chegar no profissional, na seleção, como você vai chegar para a gente na história aí, para entender.
Você assistindo o campeonato e a partir daí acho que você já chega, você acha que já chega onde você queria chegar, que era na vitrine. E realmente abriu portas esse campeonato? Com certeza, porque aí no ano seguinte eu já recebi o convite para ir para São Paulo, para jogar em um time que não era um time de ponta, era um time que justamente estava precisando de jogador da minha posição. E isso foi importante também, porque eu pude ir e jogar. Porque na época algumas pessoas daqui falavam, pô, mas você devia ir pro Flamengo, que era um time bom, Monte Líbano, que eram os grandes times. Mas se eu fosse para esses times eu não ia jogar, porque tinham jogadores já consagrados. Eu ia lá, ia ficar no banco, e ninguém ia me ver jogar. Ia ser mais uma multidão. Exatamente. E eu fui para um time ali, time de médio porte, onde estava justamente carente de jogador da minha posição, e eu pude jogar. Você podia entrar em campo. E aí eu jogando em quadra, aí eu estava na vitrine, as pessoas estavam me vendo jogar, vendo a minha performance. E aí eu fui recebendo convite para ir para times melhores. E aí as coisas aconteceram mais rápido até do que eu imaginava. No meu terceiro ano em São Paulo, eu já estava indo para a seleção brasileira. Mas quando você vai para esse outro clube, você já estava vivendo do esporte? Aí sim, de forma bem, né? Por exemplo, hoje minha ajuda de custo era R$500, por exemplo. Quando eu cheguei para conversar com o diretor lá em São Carlos, cheguei 36 horas de ônibus, porque não foi avião, foi ônibus. Senhora. Foram 36 horas, só deu tempo de botar minhas malas, não, minha bolsinha que eu tinha. Coloquei lá no meu quarto e fui conversar com o diretor. E aí ele falou, ó, a proposta que a gente tem é essa, a gente tem R$500, tá, o que é que você acha? Dá? Eu falei, olha, se eu falar que não dá, você vai me mandar embora. Você saiu daqui sem o número na mesa? Não tinha número, não tinha a mínima ideia. É mesmo, no escuro. E aí eu falei pra ele, olha, se eu falar que eu não aceito, você vai me mandar embora, eu não quero ir embora. Eu falei, não, eu aceito, vou ficar. Mas você tem como melhorar com o tempo? Ele falou, não, se você for mostrando potencial, a gente vai melhorando o seu salário. Eu falei, tá bom, então eu tenho certeza que vocês vão melhorar, porque eu vou me dedicar. Mas aí, vamos lá, isso a gente tá falando de ajuda de custo, mas você já tinha onde morar? Não, tinha onde morar, era uma república. Eles te deram uma estrutura. Tinha uma república, tinha refeição. Era assim, arroz, feijão e uma mistura, que eles falavam, né? Ou uma carne, um frango ou uma linguiça. E você tinha que torcer pro seu companheiro da república não comer a linguiça, ou a carne. Lá ele. Lá ele. É bom reforçar. Não é porque não tinha para todos? Não, era um para cada um, era contado, era uma coisa meio regrada assim, né? E outras palavras, ele queria comer a linguiça do Não, mas era um para cada um. Ele. Não é isso, era um para cada um. Só que eu digo, como era um para cada um, se eu tô primeiro da fila e tinha carne, não tinha se são 12 jogadores, não tinha 12 pedaços de carne. Se todo mundo pegasse carne no início, você ia pegar frango ou Não, mas geralmente eles dividiam. Já tinha. Eram 8 que tinha na República. Eram 8 que tinha na República, então a cozinheira já fazia os números certos. Mas na dúvida, Jorge, você ia ter sua linguiça, ela. Ele tá preocupado com isso. Não, eu digo porque eu sei que eu também morei em República quando eu vim estudar aqui em Salvador. Tinha linguiça. E se você parar pra analisar, as pessoas que servem primeiro é aquela coisa. Se você serve primeiro e você come o que você gosta, quem fica no final vai comer o que tem. Vai rodar. Mas não tinha isso aí, porque tinha, na verdade, o próprio técnico morava, né? Então ele meio que organizava, e todo mundo já sabia e tem um respeito também, né? Você sabe que se você comer dois bifes, seu companheiro vai ficar sem, não é dois, eu digo, se é uma mistura só. Você vai, por exemplo, eu não gosto de comer frango. Aí o cara agora, porra, só ficou frango. Eu tenho que comer frango. Aí tinha isso que eu tinha dizer, ovo, entendeu? né? Eu não lembro. Eu não vou te dizer exatamente detalhe, mas talvez tivesse um ovo lá. E aí é que o outro gostava. Opa, ele não comeu frango, vai sobrar mais aqui. Aí poderia você. Eu tô falando isso para retratar a dificuldade que era, né? Não, eu entendo. Eu tô dizendo que é só uma da dinâmica, realmente. Então existe também um jogo de cintura do clube para poder estar alimentando todo mundo para ter condições. E você tá com quantos anos? Porque o time era. Eu tinha 20. Eu saí daqui com 19, um mês que eu tava lá, já fiz 20 anos. Quando você estava aqui em Salvador, você não vivia, ainda era bancado pelo seu pai. Exato, até os 19 anos, 20 anos. Quando você vai pra lá... Esporte. Só tentando esporte. Só esporte. Só pelo esporte. Quando você chega lá, 500 cruzeiros, que na época... Né, era novo ainda. Mais ou menos seriam uns R$500 hoje. Assim. Isso, vamos botar era metade de um salário mínimo, um pouquinho menos até. 15 e pouco. Esse valor não te bancava. Não. Tá? Segurava a onda. E aí como é que você vive e como é que isso chega na seleção? Como é esse caminho até chegar uma seleção brasileira?
Ou você chegou em um clube maior depois? Não, foi o que ele falou, que ele vinha... Aí eu tive esse ano aí, em São Carlos. Aí no ano seguinte eu já fui para um time um pouquinho melhor. Aí teve uns jogos abertos em São Paulo, que era uma competição muito valorizada, assim, porque antigamente os grandes clubes estavam no interior. Na minha época, na capital não tinha muito. Palmeiras, o Ciro já não tinha time bom. Os times bons eram do interior. Então os jogos abertos do interior eram super disputados. E aí eu fui num desses jogos abertos e o Zé Boquinha, que é comentarista da ESPN, na época ele era técnico do Suzano. E ele me via jogar nos jogos abertos. Aí ele gostou e me fez o convite para ir para esse time de Suzano, que aí já era um time de... Já era ponta, já era para brigar. Não era top, mas já era um time... Mas dá para montar nem para brigar lá pela Suzano é um time conhecido de vôlei, né? De vôlei. Mas lá atrás ficou conhecido pelo time de basquete, a gente conseguiu ter uma projeção boa e legal. Foi quando surgiu também o vôlei. Né? André, como é que funciona essa questão? Você fala que foi convidado. Você sai daqui para um clube, tá? Pouco ou muito, sai para um clube e você assina um contrato. Não tinha essa questão. Não. Não. Então, assim, você sai... Era muito, como o pessoal fala, no fio do bigode. Fio do bigode. Eu não lembro desse clube que eu joguei pela primeira vez, não lembro de ter assinado nada. Foi... Então, quando tem um convite, isso foi final de temporada, no meio de temporada, saía de um, podia ir pro outro, como é que funciona? Era final de temporada, de ano, assim, né? No caso, eu saí daqui final de 88, início de 89, eu já estava indo para São Paulo. E aí, todo final de ano, aí você negociava, aí você ouvia a proposta do outro time. Mas então, e aí, recebia a proposta legal, vou embora? Você que não tinha essa questão de agente, contrato, de empresário, nada. Não tinha isso. Na minha época não tinha. Intermediário. Não, cada um que era responsável pela seu pano de bunda. Exato, sua carreira. Exatamente. E aí você via o valor de mercado, que você, né? Você ouvia a proposta do time que estava interessado, aí você fazia uma contraproposta. Mas era isso aí, ninguém tinha. Hoje é normal ter. Na verdade, todos os atletas hoje têm. Não era o início, realmente era padrão. Na época não tinha. Cada um cuidava da sua vida e negociava. Vamos botar aqui. Você chega. Qual é o ponto que você chega no ápice da carreira para poder vir para a seleção? Já estava disputando o brasileiro? Ou era no campeonato do interior? Como é que era isso? Então, aí eu fui para esse time Suzano. E aí eu joguei a temporada lá 91, 92. E na vida a gente precisa ter sorte também, né? Além da nossa dedicação e do nosso talento, esse ingrediente sorte tem que estar acompanhando a gente. Eu tive essa sorte, por quê? Em 92 foi o final de uma geração de jogadores, principalmente na minha posição. A geração do Oscar, Marcel, não sei se vocês lembram dele. De ouro, né? Que eles foram para a Olimpíada de 92 e ali foi a última participação deles. E aí precisava de uma renovação. E foi justamente a época que eu surgi no basquete lá em São Paulo. O pessoal não me conhecia, rato, onde eu ia ver esse cara? Porque aí eu começava a roubar a bola dos caras e me destacar. Então já era André Rato. E aí o pessoal, por isso que se chama rato, você rouba a bola desse jeito. E aí isso, e lógico, o meu desempenho também em quadra, isso começou a chamar a atenção, né, da imprensa e aí, lógico, dos técnicos também. E aí quando encerrou essa geração, depois da Olimpíada de 92, foi quando eu estava surgindo, me destacando, aí eu já apareci como um potencial para nesse trabalho de renovação do basquete. Então eu surgi na hora certa no basquete. Né? E a convocação? E aí teve essa convocação e a partir daí eu fui até 2001, foram 8 anos seguidos. Quem era o técnico na época? Hã? Quem era o técnico na época? O técnico foi Enio Vec, que me convocou pela primeira vez. A gente disputou a Copa América em 93 e em 94 teve o Campeonato Mundial em Toronto. Eu tenho uma pergunta sobre convocação. Hoje em dia, eu sou da época que tinha coletiva de imprensa para convocar jogador de futebol. Eu lembro da convocação e da desconvocação de Romário, né, na Copa do Mundo. Sim. E aí eu queria saber uma coisa. Como é que acontece a convocação para o jogador? Você está em sua casa, recebe uma ligação, você está em sua casa, recebe o correio, ou você está em sua casa, recebe alguém da CBF com um carro preto, chega lá de terno e gravata, você acaba de ser convocado. Então como é que acontece isso? Como é que tinha essa questão, né? Tinha essa questão de telefonema para avisar. E às vezes saía na televisão, Globo Esporte. Você assistia na TV a convocação lá? Às vezes saía, vai sair a convocação da seleção brasileira. Mas às vezes também já vinha um comunicado antes. E como é que você recebeu a sua?
Pela primeira vez eu já imaginava, as pessoas já comentavam, olha, o técnico comentou de você, né? Eu acho que ele deve te convocar. O técnico perguntava. Até porque ele era técnico de clube também, né? Também. Porque eles são de... E aí ele vai acompanhando os jogos, ele vai, e isso aí ele vai comentando, né? Dos jogadores. Então você meio que vai ficando um pouco preparado, assim. É lógico que você nunca tem a certeza, e quando saiu então, pela primeira vez... Como você estava onde? Você lembra disso? Exatamente onde eu estava, não sei dizer não. Mas eu jogava em Suzano, né? Que foi o time que realmente me projetou pro basquete. E no meu terceiro ano, cara, foi muito rápido. Foi uma coisa que eu... Pra começar, eu tinha um sonho de jogar em São Paulo. Eu queria ser atleta, né? Profissional de basquete. Esse era o meu sonho e eu treinei para isso. Seleção brasileira definitivamente não era nada que passava pela minha cabeça, porque eu achava uma coisa muito distante. Por tudo essa minha origem, né? Daqui, estatura. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Só que essa minha ascensão foi rápida demais. Eu cheguei no outro ano já me mudei para o time. No terceiro ano mudei para Suzano e já fui para a seleção. Então você com a ascensão de 3 anos, como é que tava aí? Você tava o quê? Com 23 anos? Como é que já tava? Já tava se bancando? Já tava morando no apartamento? Já tava família constituída? O time, quando ele vai nesse nível, né, já de seleção brasileira, quando você já atinge um nível profissional, ou eles propõem para você morar com mais um outro, né, tipo uma república, mas só para 2 jogadores, ou até você morar sozinho. Durante funcional. Da metade da minha carreira em diante, eu passei a morar sozinho. Eu já negociava, falei, não, eu quero morar sozinho, quero ter meu apartamento. E aí, o valor de salário também foi aumentando com o tempo. Já tinha contrato nessa época? Quando foi para a seleção brasileira, tinha papel? Tinha um contrato, mas era um contrato que não tinha peso. Porque durante muito tempo, as coisas aconteciam rigorosamente ali, né? No meio da minha carreira em diante é que as coisas começaram a falhar um pouco, os compromissos dos times. Mas durante uns 10 anos eu não tive problema nenhum de receber. Nunca deixei de receber. Mas é porque nesse início era pouco. Do meio final já era muito dinheiro. Então pros clubes pagar já era mais... Já tava pesando. Será que tá difícil? Não, mas aí vai entrando, né, a questão da necessidade de se ter uma coisa mais organizada. Aí você vai fazendo contrato. Mas no início não tinha. André, quando você é convocado para a seleção brasileira, hoje em dia jogador de futebol já chega na seleção com determinado patamar, né? Vamos botar assim. Que a seleção da gente não tá nem um paraíso, né? Inclusive. Diz passagem. Então, assim, o jogador quando chega na seleção brasileira é Geórgio do Real Madrid. Ele já é Geórgio do Real Madrid, um grande jogador. Quando o jogador... E aí, ele entrou na seleção brasileira, o salário dele ganha 30% a mais. Quando o André do Suzano chega na seleção brasileira, o contrato dele... naturalmente isso aumenta. Só que eu vou deixar claro aqui que não tem como comparar salário de basquete com futebol, pelo amor de Deus. Não, a gente fala a vitrine seleção. Do mesmo jeito que um clube do interior te projeta e melhora, quando você vai vitrine, até então não tinha rede social. Não tem a dúvida que os valores... É isso, porque até então não tinha a vitrine de todos os atletas... Era a seleção. Sim. Todos. Isso naturalmente muda o patamar de negociação, de salário. Mas isso era final de temporada? Ou quando acabava a temporada, por exemplo, eu comecei uma temporada ganhando X. Aí no meio da temporada ali eu era convocado para a seleção. Beleza. Eu não tinha um aumento por causa disso. Só que na hora que eu ia ou renovar ou me transferir para um outro time, eu era um cara de seleção brasileira. Então... É outra bagagem. Naturalmente você está valorizado. O amarelo nem cai bem, né? Aí já não é mais o X, né? Aí já é 2X, ou sei lá. Tem essa valorização que é natural. A gente tá falando muito da parte de valorização. E a gente vê falar muito, pô, essa camisa é pesada. Como é que é? Você chega na seleção, o peso que tá, a obrigação que tem. A geração que veio da gente foi a melhor da história. Você pegou após geração. Existe uma renovação, mas existia uma carga. Um peso muito grande daqui passou. Teve. Os caras ganharam dos americanos. Então, assim, é outro nível de seleção. Isso, não tenha dúvida. Que aí fica realmente essa meio que uma comparação, né? E é sempre uma pressão. Mas... a partir do momento que você está jogando de forma profissional, ou na seleção, ou no clube, por exemplo, eu joguei 4 anos no Flamengo. E para jogar no Flamengo, você tem que estar bem preparado
psicologicamente, porque a pressão é enorme. Você vai jogar contra um Vasco, na semana do jogo, todo dia você recebe uma visita lá de um conselheiro, de um diretor, fala, pô, tem que honrar, né, a segunda pele, tem que honrar o manto. Eles tentam passar para você o significado de jogar pelo Flamengo e jogar contra o Vasco. Então você sente que não é só você ser profissional. Você tem que incorporar o sentimento ali do clube, né? Então você sente que o peso é maior, não é apenas mais um jogo. É o jogo da vida dos caras. Se você ganha do Vasco, você é o Deus, você tá bem. Vai perder do Vasco. No outro dia, vamos lá. A gente estava conversando em off aqui, você estava falando muito bem de uma cidade por sinal. Como é que é isso? A gente tá falando agora, você falou de um Vasco e Flamengo. A gente tá falando de uma rivalidade. Não precisa ser essa, pode ser qualquer uma da sua carreira. Como você conversou com a gente aqui em off, a questão de ir em alguns campeonatos ter torcidas hostis. A gente tá falando de um esporte, até então não é a preferência nacional, é um esporte que não tem aquela segurança toda que tem no futebol. Mas sabemos que existe clássicos, existe rivalidades locais. A gente tá falando entre clubes. A rivalidade é igual a futebol. Da região ali de São Paulo, interior, que eu acredito que seja rivalidade de muito tempo. Sim. Como é que funciona esse durante e pós-jogo desses campeonatos de uma rivalidade máxima, assim, de clima, igual você falou que aí cobrando, a gente tá falando, porque quando você fala de alguém te cobrar de um Flamengo e Vasco, a gente consegue fazer um comparativo, porque a gente tem um futebol como parâmetro. Que tem Bavi. Então quem tem a paixão do futebol fala, não, eu sei como é que é, tem que ser assim mesmo, pô, aqui é Flamengo. Mas quando você tá falando de um Suzano, quem era o outro? Tinha Franca, tinha Rio Claro, tinha Jales. E aí, a gente tá falando de chegar no ginásio, Limeira, um lugar fechado, olha sem só, segurança. 3, 4 mil pessoas. Qualquer time que você fosse jogar lá no interior de São Paulo, você sabia que ia encontrar o ginásio lotado, porque era o time da cidade que estava lá. Independente do nome do patrocinador. Porque cada ano era um patrocinador diferente. Mas era o time da cidade. Então o ginásio estava sempre lotado. Franca, Jales, Rio Claro, Limeira, e você encontrava aquele clima hostil, aquele clima pesado mesmo. Mas tinha torcida de vocês? Aí em Suzano, era um lugar também que as pessoas tinham dificuldade de jogar lá, porque era um caldeirão também. A quadra era pequena, a pressão psicológica. Não, mas eu digo, quando você vai como visitante, torcida visitante ia também? Não, apesar de não tinha como ir? Não tinha como ter. Não tem esse. Era torcida única. Exatamente. Então você era mais um ingrediente, mais alguma coisa, mais uma dificuldade que você ia ter. Ganhando era pior pra sair ou perdendo era pior pra sair? Às vezes era ruim pra sair, viu? Ganhando. Perdendo também. Perder era o normal, eles ganhavam e iam comemorar, mas quando a gente ganhava, né, como visitante, tomava aperto de mente. O ônibus estava quebrado, o vestiário estava apedrejado, a torcida queria bater nos jogadores. Eu passei algumas situações. Sério? De querer agredir jogador porque ganhou o jogo? Pois é. Não, eu digo assim, é normal você, o time perdeu o jogo, a culpa é do deles ou de vocês que ganharam? Mas aí que tá, você é o inimigo ali, né? Você ganhou do time deles, eles querem... Eu tenho uma dúvida. Vai pro pessoal, passa pro pessoal mesmo. Quem joga mal bola é um jogador ruim, é perna de pau, e quem joga basquete ruim é o quê? Deve ter uma piadinha. Deve ter uma piadinha. Deve ter. Não, eu parei pra pensar nisso aqui agora. Não sei. Braço de pau não justifica. Pois é. Não, pode ser perna, não sei. Não tem, eu acho que um ruim nome de cesta. Assim. Ruim de aro. Mão furada. Mão furada. Não dá pra saber. Porque ruim de aro é horrível. Você perguntou uma coisa que eu não sei te falar, não. Não tem, comparando assim, não tem nenhum termo que possa determinar. Você ficou quanto tempo morando em São Paulo? Em São Paulo foram 10 anos. 10 anos? 10 anos. Aí depois eu fui pro Rio. Aí joguei 4 anos no Flamengo. Aí do Flamengo fui pra Goiânia. Joguei 2 anos em Goiânia. E nesse tempo todo você era a seleção? Em Goiânia já não. Em Goiânia meio que marcou o encerramento da minha... Isso em 2002. Aí em 2004 eu voltei pro Rio de Janeiro pra jogar no time da Telemar, que era o time do Oscar na época. Era a prefeitura e a Telemar. E aí em 2006 eu fui para Brasília.
E joguei mais 3 anos em Brasília. Aí eu encerrei em 2009 minha carreira. Como é, Com assim, 40 anos. nesse tempo de seleção brasileira você chegou a jogar a Olimpíada. Joguei. Olimpíada de Atlanta. Como é participar de um jogo olímpico? Não, eu acho que a gente tem que primeiro ir pra convocação que vai pra Olimpíada. Porque assim, até você tá na seleção. Ele disse que não lembra. Calma, mas até você tá na seleção. Sim. Até você tá na seleção, ok. É uma convocação, hoje é normal, amanhã é normal. Por mais que você participe do elenco, mas, pô, será que eu vou pra Não, é lógico. O fato de você ter jogado um ano não te. Negativa. Exatamente. Mas essa eu reserva lembro. a janela. Essa da Olimpíada eu lembro. Eu tava em Porto Seguro. Essa eu lembro. Você tava em Lugar Porto ruim, Seguro? hein? Ele tava na barca de praia. Pera que eu vou ficar aqui no tua toa. Eu tava lá com meu irmão, aí chegou a convocação. Você fazendo o quê? Tava lá passeando com os amigos. Tomando gelada. Ele tava tomando gelado no Baratina. E eu lembro que eu tava até treinando, tinha até saído pra correr, tinha Olha. uma escadaria Olha, assim. jogou Miguel. Jogando latinha no lixeira. A lixeira, bota a lixeira ali, ó. Tava treinando Não. mesmo, porque eu sabia que era uma possibilidade, né? E aí, quando chegou a notícia, né? Aí eu tava com os amigos lá, vieram dar os parabéns. Porque eu tinha saído justamente pra correr. Essa tinha ansiedade. Como é que é? Essa eu tava ansioso pra Você ir. tava ansioso. Não, eu tava assim, sabendo, Tava na imaginando, expectativa. porque eu já tinha 4 anos de seleção brasileira, direto, né? Então era natural, continuar jogando bem, então era natural. Lógico que você fica sempre com o pé atrás, vamos, né, esperar, confirmar. Mas você já tem mais ou menos uma noção se vai ser convocado ou não. Então, até porque eu tinha jogado pré-olímpico, né? E aí o fato de você jogar um pré-olímpico e classificar, É parte do grupo, né? você meio que tá garantindo o seu lugar ali, né? Junto com o grupo. Então é uma coisa que eu já meio que imaginava, não estava certo que ia ser convocado. Mas era natural. Lógico, ficou ansiedade, até porque seria a cereja do bolo, né? Você, depois de tanto tempo se dedicando, ir para uma Olimpíada é o ponto máximo, né? Que alguém pode imaginar. Existia ou existe, não sei. Isso eu vou fazer pergunta assim, porque existe, a gente pensa muito, ouve falar, mas ninguém tem certeza. Existe algum tipo de remuneração você dá na seleção? Não. Na época, pelo menos, não. É voluntário? Você era convocado e aí tinha uma ajuda de custo. Quando você ia viajar, eles davam $500, alguma coisa assim. É praticamente Na voluntário. verdade, quem te bancava era o clube, que Você o clube deixou tinha um de estar compromisso lá de 12 meses e ele Continuava te pagando. te pagando e você lá pela seleção quando, por isso que eu brasileira. perguntei a questão de contrato, isso é uma correlação. Porque se você tinha um contrato e você vai para a seleção, você está na vitrine. Mas na tua questão, tá na vitrine, você como bom atleta, bom jogador, não era vantajoso pro clube. Porque ele ficava jogar- 2 meses ali sem contar com sem você. jogador. Sem se contar lesionar? com você e outro ponto. Outro clube podia te fazer uma proposta melhor. E você não tem uma venda efetiva do atleta. Mas aí que tá. Esse período da seleção era meio de temporada, assim, né? Então você já Pré-temporada, tá. você já tava meio que certo com o time. Então, Você não ia mudar por isso. Não ia mudar só por que isso. pro clube não era vantagem realmente. Você falou uma coisa que é importante. O clube tava te pagando E você e você Pô, lá você treinando tava com a na seleção. seleção. Tudo bem que você tá se valorizando, você tá representando o clube, queira ou não, você leva o nome do clube também. Mas, teoricamente, o clube tá te pagando pra você jogar pela seleção, né? Nem nos Jogos Olímpicos não tinha nenhum tipo de remuneração. Não. A não ser com medalha ou não. Nem com medalha. A gente não chegou a ganhar medalha, mas não tem em Olimpíada, você ganha medalha e só, não tem Mas hoje não tem remuneração. uma medalha, não tem uma remuneração? Hoje? Não sei te dizer, cara. Pra mim isso já era operado de antigamente. Mas no caso você está falando a remuneração de quem? Da confederação? Isso, não, do próprio COI, né? Confederação Olímpica de... Não sei te dizer se rola uma grana, cara. Não sei. Porque eu Mas acho- na época de seleção, pelo menos a minha época, a gente não ganhava dinheiro para jogar na seleção. Aí você foi convocado para a seleção olímpica de basquete. Marca a data, você tem que se apresentar em um lugar, né? Sim. Tá, pra se reunir com a galera e viajar. Existe um peso, quando você recebe o kit, ó, que isso aqui é um equipamento e tal. Pô, agora eu vou jogar Olimpíada. Existe essa pressão psicológica, existe... Lógico, porque aí, cara, é o ápice, né? Você sabe que não só o Brasil inteiro vai estar assistindo, mas o mundo inteiro, né? Assistindo a competição. Então se você vai bem, você tá bem. Mas se você joga mal, ou você é responsável por uma derrota, por um lance, tem todo esse A última peso que bola. você leva, né?
E o peso maior que eu tinha era do meu lado, pô. Meu companheiro de quarto era o Oscar, durante toda a preparação. E o Oscar sempre foi um cara muito caxias de treino, assim, então quem estivesse ali com ele tinha que estar... Você não podia desviar o seu foco a não ser o treino diário, né? A alimentação, tudo voltada para os jogos, assim. Então o fato de ter ele também participando da equipe traz um peso maior também. Então você vai para a Olimpíada tendo o Oscar como companheiro, né? E sabendo que vai enfrentar os melhores jogadores do mundo. E caso você tenha um rendimento ruim, pode prejudicar a seleção, você vai estar exposto a críticas, que a gente sabe que para as pessoas acharem também, o culpado, né? é rápido. É mais fácil, né? É fácil. Então é uma pressão enorme, cara. Assim, você tem que trabalhar bem a sua cabeça, porque bate ansiedade. Você tem esses picos de mudança de clube, evolução de carreira, salarial, contratos. Quando você constitui família, até o ponto que você constitui família, como é que administra isso? Muita viagem, muito tempo fora, ou no basquete não é assim? Muita viagem, muito tempo fora. Eu tenho minha esposa que está aqui, que ela foi parceira pra caramba, assim, ela entendia, né, todo o processo que eu tinha que passar. Eu treinava de manhã, chegava em casa, almoçava e dormia a tarde inteira, porque eu tinha que estar inteiro para treinar à tarde. Ela sempre tinha cuidado de fazer com que minha filha não fizesse barulho para não me incomodar. Ela sabia que eu dormia cedo. Então eu viajava bastante. Então, festa de aniversário da minha filha, às vezes eu estava viajando. Festa da escola, às vezes eu estava viajando. Então ela que realmente segurava a onda, assim, né? Então você não ficava no clube, ao depender do clube, você não ficava tempo integral lá. Você tinha um tempo, dava para ir para casa. Por exemplo, quando eu era com a seleção, eu ficava um tempo maior fora. E quando eu estava pelo clube, ficava 3 dias fora para fazer 2 jogos. Saía numa quinta, jogava sexta, descansava sábado, jogava no domingo e voltava para casa. Aí na outra semana era diferente, eu jogava os jogos em casa. Então quando era jogos fora, eu passava 2, 3, 4 dias fora. E era esse período que às vezes era Semana Santa, a gente tava, sexta-feira a gente jogando fora, domingo de Páscoa a gente jogando fora de casa. Às vezes dava sorte de ser dentro de casa, mas muitas vezes eu fiquei fora. Até porque a Globo tem que transmitir alguma coisa, né? Não para. Não pode ser feriado, domingo tem que... Não, e ele botava rodada. Eu passei 20 anos da minha vida sem ter final de semana, cara. 10 da manhã. A minha folga era segunda-feira. Tinha que ter uma coisa. Aí o que eu fazia na segunda-feira? Ia no banco, aí levava a filha pra escola. Senhora. Era a minha folga. Isso quando dava a segunda-feira inteira de folga, né? Porque às vezes, treino 5 horas da tarde. Então, a folga era de domingo, meio-dia, até segunda, 4 horas da tarde, porque já tinha que treinar de novo. E eu passei 20 anos nisso aí, cara. Como é você estar na TV? Você menino jovem, que você não pegou Oscar, você assistiu Oscar o tempo todo na TV, você viu ele ao vivo. Sim. Como é você estar com o seu ídolo na TV e do nada, que não é do nada, mas tudo bem, depois de um tempo você olhar pra cama do lado e o cara tá do seu lado ali, você tá treinando com o cara. Como é essa transição de aprender... Oi, tudo bem? Aqui eu sou seu fã. E oi, tudo bem? Agora eu sou seu colega. Oi, tudo bem? Agora você vai pro banco, eu que vou jogar. Pois é, e assim, tinha essa coisa do ídolo, porque quando eles foram campeões em 87, que teve aquele boom de ganhar dos Estados Unidos lá dentro, eu ainda jogava aqui. Você ainda era de Salvador. Morava aqui ainda. E, ele era o grande ídolo do basquete, né? O grande ídolo do Brasil, na verdade, porque ele representava esse orgulho de ser brasileiro e tal. E de repente, eu tô lá jogando junto com ele. E eu brincava, era zoador pra caramba, eu imitava ele jogando, que ele tinha a perna meio dura. Ele gostava, toda hora ele pedia pra imitar. E a gente foi tendo uma relação boa de amizade, tanto que no ano da Olimpíada, ele que me escolheu pra ser o companheiro de quarto dele. Quando teve a apresentação, relação, né? Aí ele falou, você que vai ser meu companheiro de quarto, tá bom? Eu falei, o senhor que manda, né? Eu falei, o cara me escolheu pra ficar no quarto com ele. Então isso pra mim foi uma conquista também, né? Imagina, ganhar a confiança do meu ídolo. E o tempo foi passando e aí ele terminou se tornando o meu padrinho de casamento, porque ele meio que me obrigou a casar. Porque uma vez... Então a culpa foi só pra deixar claro, viu? Deus no céu... Olhe pra câmera, mande um recado pra ele. Pois né? Oscar, obrigado aí, viu? É Deus no céu e Oscar na terra, porque... Amigão, você. Amigão, Porque a gente morava junto, mas a gente ainda não era casado. E a gente já tinha uma filha. Só que não era casado oficialmente.
E aí, num bate-papo lá na mesa do restaurante, ele ficou sabendo, porque viu minha esposa conversando com a esposa dele. Ele falou, como é que é? Você não é casado? Foi no churrasco pra gente. Eu falei, não, ele não, tem que casar. Eu falei, não, juntado com fé, casado é. Ele, não, você vai ter que casar. Aí já falou pra mulher dele, Cris, conversa com a Madá, já combina o casamento. Vocês vão... Dentro de um mês vocês vão estar casando. Vixe, Maria, e aí, lógico, minha esposa adorou, aí, né? Adorou essa ideia. Peraí. É, Deus no céu e Oscar na terra. Peraí, eu quero esse buffet aqui, amigo. Olha, ele é mais eficaz do que Santo Antônio. Amiga, tem um buffet aqui, Pois é. esse buffet aqui, ó, essas flores aí, meu amigo. Aparece rapidinho igreja, aparece Oscar, vou mandar um recado aqui pro Oscar. Olha a ousadia da gente. Não mandou amigão, não. você. Você é um amigão, viu, irmão? Na moral, pula que a água tá quente. Essa água vai sentir. Não, já tava, só tinha que realmente casar. E outra Mas coisa, foi civil ou foi Você é igreja? mais tudo? eficaz do que Santo Não, Antônio, civil. viu? Foi Mais civil. do que Santo Ah. Antônio. E o detalhe, isso aí, né? A gente casou num dia, eu já saí de lá direto pro hotel, porque a gente ia jogar no outro dia contra o Vasco. Final de Campeonato Carioca. Mas não tem 5 dias? Pô, não tem nada disso, 5 horas, né? Nem 5 horas foi, pô. Não deu nem pra dar uma namorada, porque... Não, mas aí, atleta é bom pô, demais. Pendurou na conta. Pô. Ser Pois atleta é. é bom demais. É bom demais. Depois fala que vida de atleta é boa. Saí do meu casamento direto pro hotel. Vive com dor. Não tive direito a um alô de mel, cara. Rapaz, não é possível isso, não. Pois é, É porque ela tá aqui, eu ia dizer que nem eu vou ficar calado. pois é. Eu ia dizer, já tinha um filho, o meu já tinha ido embora faz tempo. Igual o de mel repassou. Ó. Mas assim, então, o Oscar teve um peso, uma representatividade muito grande pra mim, por tudo isso, né? Por ele passar de ídolo, companheiro de equipe, amigo, padrinho. Então, é alguém que eu assim, tenho uma relação muito boa com ele e agradeço por muita coisa boa que ele me proporcionou, assim. André, você já é casado, já tinha filho, vem a questão da gestão do tempo. Você não vai ter alto desempenho pela vida toda, tá na seleção e tudo, mas começa a aparecer propostas e você começa a pesar. Poxa, eu tô numa cidade, ficou um bom tempo em São Paulo, depois foi Rio e Goiânia, como você passou. Aparece o contrato, às vezes a grana é muito próxima, não sei se tinha uma evolução para você pensar isso aí, ou se realmente teu contrato tá baixando, você vai para outro para ser melhor. Como é que você discute isso com a família? Poxa, se eu for para lá, é melhor mais a escola, ou você ia a família depois, ou a família ficou em um local e depois que você levava, como é que funcionava? Teve um logística? ano que aconteceu isso. Eu jogava em Goiânia e aí foi quando o Oscar montou o time da Telemar, né? Era Telemar Rio 2007, que aí a prefeitura começou a investir porque ia ter o Pan-Americano no Rio. E aí ele conseguiu esse patrocínio, então a minha filha já estudava, né? Eu estava com 5 anos, 4 anos, 5 anos, e já estava na escola, e eu fui no meio do ano para lá, fui em setembro, agosto para setembro. Saí de Goiânia e fui para o Rio, então eu fiquei ali 5 meses morando no Rio sozinho. E aí a minha esposa e minha filha ainda em Goiânia para que ela terminasse. Fechar o ano letivo. Então esse ano particularmente teve isso. Deu ficar um tempo longe. Mas e depois elas foram. Pela proposta não tinha nem como pensar em ficar e não ir por causa disso, né? Eu queria ficar em Goiânia, eu tinha gostado de Goiânia. Aí o Oscar me liga e fala, Rato, consegui um patrocínio, vamos montar um time aqui no Rio. Eu falei, não, mas eu tô aqui em Goiânia, cara. Eu não queria sair de Goiânia, Mas tinha gostado da cidade. A proposta é boa. Aí ele, não, você vai me ajudar a montar o time. Eu falei, pô, mas tem a questão da grana aqui, né? Ele, quanto que você ganha aí? Eu pago a mesma coisa. Eu falei, não, mas não é só isso, tem o apartamento. Ele, não, eu coloco também, você vai vir pra cá. Não tinha muita desculpa não, né? Aí eu não tive outro jeito, eu tive que... Não estava nos meus planos, né? Eu queria continuar lá em Goiânia, mas aí o chefe mandou. Mas isso foi pós-Flamengo ou antes Flamengo? Flamengo, fui pra Goiânia, passei 2 anos em Goiânia, aí voltei para o time da Telemar. Aí joguei lá 2 anos. Já tinha passado por Aí joguei de 2004 até 2006. Aí foi quando eu saí para ir para Brasília. Você tá já no nível que a gente sabe, passou por lá pra sua carreira, já fez várias coisas, vários clubes. A gente tá falando de um atleta, a gente tá falando de uma carreira, a gente tá falando de vencimentos mensais com a família, com o filho envolvido. Como é que é o gerenciamento dessa renda? Porque você sabe que você não vai ser atleta para sempre. Investe em alguma coisa, faz uma parte da grana é pé de meia, isso vai ser para sempre, vamos fazer botar algum negócio, empreender de alguma forma. Você pensava nisso? Ou... Pensava, durante boa parte assim, eu investi em imóveis, né? Comprei alguns imóveis
E era, na época eu não entendia muita coisa de investimento financeiro, que hoje, né? Hoje não, a gente fala de investimento, é investimento, porque não tem a informação que tem hoje. Era mais imóveis mesmo, assim. Mas já era pensando no futuro, sim, realmente. Mas, de novo, hein? Não compara futebol, não, tá? Hoje não, hoje o basquete, porque hoje tem o NBB, que é muito bem organizado. O basquete brasileiro. Hoje tomou uma dimensão enorme, é muito bem organizado, inclusive a NBA inclusive parceira da NBB. Então, de uns anos para cá, a NBB tomou deu uma qualificada na remuneração. E isso, aí veio patrocínio, né? E lógico, aí também salários dos jogadores aumentaram. Então, proporcionalmente, hoje os atletas de basquete ganham melhor do que na minha época. Não, assim, tá, ganhava bem. Mas você pensou no futuro, sim, certo? Você programou, teoricamente, você planejou o seu futuro para não ficar para não se depreciar depois que parasse de jogar. Sim. Né? Então, hoje você tem a estabilidade financeira daquela que você cavou naquela época, certo? Mais ou menos, tá? Porque também teve algumas coisas, por exemplo, no Flamengo teve um período lá que eles tem a ISL, se eu não me engano, era uma empresa de marketing e que patrocinava o Flamengo. E eles quebraram. Eles eram detentores de direito de Fórmula 1, de tênis. Na época de Vampeta, que Vampeta disse, finge que eu jogo, que... Pô, você lembrou? Perfeito. Foi essa época aí. E aí o que acontecia? O dinheiro que entrava no clube era só pro futebol, cara. E aí nós ficamos 9 meses sem receber salário. Nada. Nenhum real. Batendo fofo? E isso teve uma repercussão, né? Porque aí chegou uma hora que você não tem mais como honrar os compromissos, você se desfaz de carro, aí você desfaz de um apartamento, porque tudo bem que depois, com o tempo, eles foram pagando, mas aí você já se depreciou das coisas. Você pagou muita coisa com juros, multa que antigamente era... Você pagava uma conta vencida, já era uma multa de 20%, mas a multa virava uma bola de neve enorme, assim. Então teve esse período que, infelizmente, deu uma quebrada. Você lembrou bem, foi essa época aí. E aí o Vampeta mandou essa, eles fingem que pagam, eu finge que jogam. É que eu passei por uma e aí qualquer dinheiro que entrava no clube, aí era pro futebol. Era futebol. E eu não posso culpar o Flamengo, porque eles dependiam, todos os compromissos dele com aquilo. Era do patrocinador. No momento que o patrocinador deixa de honrar, e aí vira um efeito dominó, né? Isso vai... Aí a minha empregada já sente isso, porque eu tô sem dinheiro, já não, né? Ou eu não pago mais empregado, ou eu dispenso ela, então você vê como as coisas vão, né? O processo em cadeia. Porque os 2 anos anteriores a isso aí, 2 ou 3 anos, acho que foram 2. O Flamengo era corretíssimo. Baixia certo. Quinto dia útil caía no domingo, na sexta-feira eles pagavam, na época do Kleber Leite, um cara super correto assim. Então eu nunca tive problema com o Flamengo. E quando passei a ter problema foi decorrente a gestão, quando o cara é presidente do clube, ele é presidente de todas as esporte olímpico e o futebol também. Interessante, eu tinha pensado lógico que aí tem o pessoal que eles chamam vice-presidente de esporte olímpico, que aí é o cara que vai cuidar dos esportes olímpicos. Ele é direcionado, mas o presidente ele é de toda a pirâmide. Ele comanda tudo ali. Tá. E aí... Vamos descer um pouquinho já para quando começar, a massa começa a diminuir? Vamos, comece. Eu porque ele tava falando da parte que ele tava pensando para aposentadoria. Quando você já pensa, você já chega, quando você já muda pro time de Oscar, já estava em Goiânia, quando você começa a pensar, seu ciclo até então seleção já tinha encerrado. Sim. Encerrado o ciclo de e seleção. aí, naturalmente, aí os valores de salário eles vão, né? Você tá ficando mais velho, isso é natural. Isso é natural porque aí a sua procura já não é tão grande, os caras já pegam os jogadores mais novos, né? Então, naturalmente, você vai tendo essa queda, né? De salário. Assim. Um exemplo, é uma dúvida minha, porque a gente fala muito de idade, da diferença que tem, realmente é normal. Mas vamos pegar um parâmetro. A gente tem hoje, lógico que não é mais o novinho que ele era, então o Cristiano Ronaldo, a gente teve o Zé Roberto recentemente. Tem alguns jogadores hoje do futebol e tem alguns outros esportes que a gente vê que mesmo com um pouco de idade, consegue atuar com alto desempenho até muito mais tarde do que o normal. Tem jogador de futebol que encerra a carreira com 29, 30 anos e tem uns que levam até 43. No basquete, existe uma data limite, não é limite, mas eu digo um limitador para poder atuar? Não, isso eu acho que vai muito de cada um mesmo. Por exemplo, eu joguei até os 40,
estava bem ainda, eu poderia tranquilamente jogar, mas eu acho que uns 2, 3 anos, sem problema. Mas por circunstâncias ali, eu resolvi parar, eu tive a oportunidade de ser técnico, então foi uma situação ali, falei, não, tá na hora de parar. Mas, por exemplo, agora tem um Alex Garcia, da seleção, tá com 42 anos, se eu não me engano, tá jogando ainda. Só que tem outros que param com 33, com 32. Eu tive um companheiro que ele parou com 28. Meu companheiro de seleção, Caio Cassiolato. Que ele começou a ter também... Começou a ter uns problemas físicos e aí ele herdou da família, eu acho que algumas coisas de negócio, e ele achou melhor. Não tinha. Então, assim, isso não tem uma data, uma idade. Eu digo para aspectos físicos mesmo, porque às vezes a gente vê que tem atleta que chega na idade que já tô mais de idade, tô com dores, questão de desempenho, realmente. Eu acho que a partir dos 35 ali começa realmente a... Não, Adriano foi o pai que morreu, realmente ele se perdeu. Não, eu sei, ele se perdeu ali a cabeça. O próprio Ronaldinho Gaúcho, né? Quando ele começou a cair realmente o futebol dele, ele não tinha 30 anos ainda, que aí meio que ele largou o futebol. E mas aí, na sua questão, foi uma questão física ou foi questão já realmente de oportunidade? Você viu o mercado dando escassez. E aí já surgiu a oportunidade ali para ser técnico. Mas você vinha se preparando para isso? Aquilo foi meio que de surpresa para mim. Pronto. Eu não pensava em parar. Eu não pensava em parar. Para mim, eu ia jogar mais 2, 3 anos. Porque, como eu falei, eu parei com 40, mas fisicamente eu ainda conseguia correr. E não mais com a mesma performance que eu tinha com 20 anos, mas ainda conseguindo correr ali, né, de igual para igual com o pessoal. Então, e essa parada, essa transição... Essa oportunidade que apareceu, né? Não foi transição, até porque ele não esperava. Mas assim, de qualquer forma você tem que transicionar. Não dá pra você... É amanhã, pô. Sim, ele parou de treinar e... Técnico. Porque assim, o dono do time, ele tinha na verdade 3 times de basquete. Um em Goiânia, em Brasília e um em Uberlândia. Uberlândia, ele durante um tempo ficou parado e ele ia voltar com esse time de Uberlândia. E aí ele falou, ó, tá bom, você já jogou o que tinha que jogar, 40 anos, tá bom, eu vou voltar com o time de Uberlândia no ano que vem e você que vai ser o técnico. Aí eu pensei, 40 anos, apesar que eu achava que podia ser útil ainda, mas eu falei, não, de repente já tendo a oportunidade de ser técnico, né, de um time de alto nível assim, eu falei, então acho que tá na hora mesmo. E parei e realmente começou esse projeto. E não tive esse período de adaptação ou de preparação, foi meio, parei esse ano, no ano que vem já vai ser técnico. Sim. E aí faz o quê? E aí você corre atrás de se preparar, de buscar informações. Aí eu busquei alguns técnicos, né, que eu tinha proximidade para me passar alguma orientação, buscar informações. O restante é do que... E o resto você vai aprendendo no dia a dia ali, cara. Você replicar o que você já fazia. Porque, por exemplo, a minha função como armador te traz já uma preparação, porque você é o representante do técnico na quadra. Então você é obrigado a estar raciocinando sobre o jogo, tem que estar entendendo o que está acontecendo em quadra, porque você tem que fazer acontecer as coisas que o técnico, né, determina. Então o armador, pela minha função, já tem uma certa noção de como, né, se comportar em quadra, do que pensar sobre o jogo. Então para mim não foi tão difícil assim, como não é normalmente para quem é, principalmente na função de armador. Então não vi tanta dificuldade. Agora é lógico que tem as peculiaridades de liderança, de situações que você como jogador você não está acostumado a vivenciar. Não né? dá tempo também você tá pensando nisso, que você está no calor do jogo, Exato. Tá acontecendo, você não tá nem percebendo. O técnico percebendo. te traz muita responsabilidade, muita coisa diferente. Você se tornou técnico que ano? Eu estava com 40 anos, foi em 2010. 2010, estamos em 2023, então 13 anos de técnico, né? E vamos botar técnico de basquete. De lá para cá você já adquiriu técnicas, né? Técnicas, práticas, táticas para consolidou para formatar um time, né? Métodos. Então, aí você foi ao longo do tempo tomando cursos ou você foi com a prática da quadra? Na prática, na quadra. Mas aí tá um detalhe. Eu fiquei um ano, esse mesmo dono de time aí que me convidou para ser o técnico, antes de acabar a temporada ele já me dispensou.
Te convidou a sair. Porque isso era uma rotina dele. Ele fazia isso, ele mudava os técnicos. Mas e como é que tava o desempenho? Eu achei, assim, uma certa imprudência da parte dele, meio loucura, porque como é que o cara realmente resolve investir em mim como técnico e não deixa eu concluir um ciclo. Vamos terminar a temporada, vamos ver até onde ele vai. E eu passei, na minha fase como técnico, o campeonato inteiro entre os 4 primeiros. Às vezes em primeiro, às vezes em segundo, às vezes terceiro, quarto. Sempre oscilando ali. Para um primeiro ano de técnico. Excepcional. Né? Só que aí tem outras coisas. O coordenador do time era um cara meio louco. Né? E passava informações para ele erradas. Ele fez isso comigo e fazia com todos os outros técnicos. E esse dono do time, ele não sabia filtrar isso aí, não identificava que esse cara era um problema pro time, né? E aí, antes de acabar a temporada, já me dispensou. E aí eu comecei depois aí já na função de gestão, de coordenação. Aí essa função de técnico terminou ficando para trás. E aí eu passei a ter uma atuação mais na parte de gestão, de coordenação. Coordenação técnica também. Isso de clubes... De basquete. Tudo de basquete. Então assim, eu tive a oportunidade de ser jogador, tive a oportunidade, a experiência de ser técnico, e isso oscilou. Aí eu fui para uma cidade do interior depois e fui técnico, não de um time profissional, mas de um time que disputava um campeonato da região. Então durante esse período oscilou, tinha época que eu estava de técnico, tinha época que estava como coordenador, ou trabalhando só como professor mesmo de escola de basquete. E aí no ano passado eu vim para Salvador. Teve problema da pandemia, né? Que aí tudo parou, o mundo parou. E na pandemia foi quando você voltou para a cidade. Aí eu falei, tá na hora de voltar para minha terra. Né? Porque era uma coisa que eu imaginava que pudesse acontecer, estar mais perto da minha família. E aí a pandemia foi o ponto-chave. Falei, é agora. Então eu vim no ano passado e felizmente as coisas aconteceram de forma até rápida e inesperada para mim. Porque eu tinha ainda uma visão do basquete da época que eu saí daqui, que não tinha. O esporte não tinha muita dimensão, assim. E eu acho que por conta, né? Também do nome que eu adquiri no basquete, né, por ser jogador de seleção, isso desperta também a atenção das pessoas. Então hoje eu tenho a escola de basquete, tenho meus projetos sociais, que era um sonho que eu tinha. E eu queria montar no ICEA, que foi a escola que eu estudei minha vida inteira no ICEA. E a minha intenção era montar um projeto social para dar um pouco de retorno a tudo que o basquete deu para mim, né? Então eu falava, quando eu voltar para Bahia eu vou querer fazer alguma coisa nessa área para poder retribuir. E isso despertou o interesse de um amigo que resolveu patrocinar uma outra escola. Hoje eu já tenho em 4 escolas. E eu já tenho projeto aprovado também da Lei Incentivo, já tenho um potencial patrocinador para abrir mais 2 escolas. Então, a coisa abriu para mim um mercado assim, um campo que eu não imaginava que pudesse acontecer. Qual o nome do projeto? É R5 Basquetebol. R de rato, né? 5, que é o número da minha camisa. E aí tem no ICEA, tem no Anísio Teixeira, tem no CEMAB, que é em Pernambués, e tem na Candolina, do Palmiúdo. Então tem essas 4 escolas aí. Isso tem você tá coordenando mais de 200 alunos já. Como é que funciona esse projeto? Eu tenho amigos, não tenho verba pública, nada, são amigos que me ajudam mensalmente com valores assim, que aí eu pago os professores, né, para poder dar aula. Aí compram uniforme para eles fazerem aula, às vezes compram tênis. São escolas carentes. Exato. Ou aberto para qualquer tipo de criança? Não, é para geralmente aquele público ali da escola. Porque então, quem estuda em colégio público naturalmente tem uma ligação direta com o poder aquisitivo, né? Certo, então vamos lá. O aluno ele chega no colégio público que tem o R7 R5 basquetebol. Pronto. No ICEA tem o R5 basquetebol. Então eu como aluno eu posso me submeter a uma avaliação? Por exemplo, lá no ICEA, né, os alunos do colégio, eles já participam automaticamente. Eles procuram, né, demonstram interesse, porque tem uma limitação também, né? Vamos supor que 200 alunos queiram fazer se só tem 100 vagas. Então, não, beleza. Então tem uma limitação. Mas a gente prioriza os alunos. Tipo assim, 1,80 m não vai. Entendeu? Já não vai, tá fora.
Já basta ele. Eu tô fora. Não, você tem um 65. 165. Tanto que teve jogadores, né? Atletas que se interessaram, mas eram de comunidade, fora dali, estudavam em outras escolas, e aí já não tem como entrar porque não tem tantas vagas e aí não é da escola. Então você termina tendo que priorizar. Para o público interno. Queira ou não limita um pouco, então mas a prioridade é alunos da escola que já tem o projeto. Onde já tem o projeto, exato. A partir daí o aluno ele vai participar das competições do R5 basquetebol. Isso. Não é isso? Aí começa a fazer as aulas. Agora eu escrevi o time para disputar o Campeonato Baiano. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou misturar os atletas das minha escolinha particular com o pessoal do projeto. Para que haja uma integração entre eles, uma socialização. Uma escola particular e o projeto social. Eu tenho escola de basquete particular, tenho na Associação Atlética da Bahia e tenho no Colégio Vila, da Paralela e do Litoral. Como é o nome da escola? Onde tem a... O particular. O nome acho que é o mesmo. O nome é o mesmo, R5. Só muda aqui só que tem o R5, isso. Aí o R5 social. Vamos lá. O R5 social, quando você está dentro dessas instituições, qual é a contrapartida que o aluno tem que ter para participar? Você ter nota, você ter... Não, a gente fica atento, a gente cobra, né? Frequência, pelo menos. E principalmente não é só cobrar, é fazer eles entenderem que estudar é importante, né? Que o basquete é legal, bastante legal, tem que fazer esporte, mas se tiver pesando ali, a prioridade tem que ser o estudo, né? Para que eles usem o basquete como uma ferramenta para eles, quem sabe, melhorar a vida deles. De repente eles vão se desenvolver no basquete. Por exemplo, eu sou técnico da universidade e eu tenho 18 bolsas para montar o time de basquete. Então, um moleque desse se destaca. Quer ver como é? Eu tenho 18 bolsas. Você hoje tem 18 bolsas de uma instituição. De terceiro grau. Particular, terceiro grau. Isso. Para poder... Para eu montar um time. Para disputar os jogos estudantis. Universitários, né? Isso. E aí eu vou ver quem é que está apto para poder receber essa bolsa. Para poder... Não, porque eu tô só aqui, esperando terminar de falar, para poder... Eu já estava fazendo um cálculo rápido, como as coisas dele, a coisa acontece muito rápido, muito instantâneo. A gente tá falando da pandemia que a gente tá saindo dela tem 2 anos. 23 já pode estar que a gente não tem pandemia mais. Aí tô falando de 21 e 22. 21 e 22. 21 e 22. Você vem para Salvador, vem porque queria vir para Salvador, pensa em dar aula, monta uma escola, porque você não vem primeiro pelo social, você primeiro vem para montar uma escola particular para depois pro social. Exato. Então você já tá com 3 escolas em 3 instituições, pessoal, porque eu ouvi rapidamente 3 escolas, já tá com social com outras e já tem uma instituição de ensino superior, onde você é técnico, professor técnico, provavelmente, né? Técnico, que já te concederam bolsa para você montar um time sólido para poder representar a instituição no basquete. Então assim, acontece muito rápido e é o que eu falo para o pessoal das escolas, né, públicas. Use um basquete como uma ferramenta para vocês transformarem a vida de vocês. Porque sair dali algum atleta, como foi o meu caso, para viver disso profissionalmente é difícil. Se sair a gente tem que agradecer. Fala, obrigado por ter saído um. Não, se ele ser formado já é uma vitória. Mas o esporte, ele forma, né, o cidadão, ele transforma a vida e, através do basquete, eles podem, se destacando, pegam uma bolsa, vai fazer educação física, vai fazer administração. O que eu achei mais interessante... E vai estar qualificado para o mercado de trabalho. Né? O que eu achei mais interessante porque não quando você falou, eu já me arremeti às instituições de ensino americana. Porque lá é que eles fazem isso. Ele tenta pegar o atleta, é onde a NBA busca atleta, nas faculdades. Isso. Lá ele diz, ou você tem dinheiro para estudar, ou você é bolsista de vários esportes lá. E aqui eu nunca tinha visto falar disso aqui. Tem para alguma outra coisa você consegue bolsa, mas é mais porque você tem desempenho muito bom, então a faculdade vai te botar porque você já está lá em cima e vai te levar como vitrine também, mas para o esporte, primeira vez que eu ouço falar. Pois é, e aí o que aconteceu? A gente foi no primeiro ano passado, a gente estava na divisão intermediária, e aí fomos vice-campeões e subimos para a divisão especial. Então hoje a universidade está na divisão especial. Vamos na Sal. Então hoje a gente conseguiu, né, subir para a divisão especial. Esse ano nos mantivemos na primeira divisão. E tem essa possibilidade da bolsa, cara. E eu falo para os garotos, estudem, o basquete é importante, legal, muito bom, mas
Se um atrapalhar o outro, lógico... E como é que funciona essa questão de bolsa? Só para nível de entendimento meu particular mesmo. É uma bolsa para qualquer curso? Qualquer curso que eles escolherem. Eu acho que só no caso, por exemplo, medicina, porque talvez tenha agora, mas dos que tem de todas as opções que tem lá, o que eles escolherem. Por exemplo, para alguns 85%, para outros tem 100%. Então, claro, tem limitação, mas não é todo mundo também 100%, mas pô, se 85% você já não precisa gastar, você vai gastar só 15%, né? Você vai pagar. Então, isso é uma vantagem enorme. E é o que eu procuro falar para eles. Isso foi iniciativa... Treinem, se dediquem para que o basquete proporcione coisa boa para vocês. Isso foi uma iniciativa sua que você trouxe o projeto ou foi a instituição que te ofereceu isso? Eles me procuraram para que eu pudesse ser o técnico e aí colocaram essas condições de dar bolsa. Você já estava aqui em Salvador? Já estava aqui em Salvador. Eu tinha acabado de chegar e aí ver essa questão do currículo, do histórico. Aí, pô, tá por aqui, pô, vem aqui, vamos conversar. Então, André, e aí isso falando, nesses 2 anos, pô, aconteceu muita coisa aí rápido, assim, e bacana. Então, o que é que eu penso hoje? Pô, tinha que ter voltado há mais tempo. Se eu soubesse que ia ser do jeito que está sendo, eu teria voltado antes. Não era o momento certo. Você tem a pandemia, você se aposenta, é técnico, mas é retirado do clube, é convidado a sair. Na metade da temporada, vem pandemia e você pensa, o que eu vou fazer da vida? Pensa de vir para Bahia. Mas você pensa só de vir porque quer voltar para sua terra ou já tinha esses projetos de dar aula, montar escolinha? O que você tinha em mente? Não tinha, cara. Não tinha. O projeto mesmo não tinha. Só depois que eu cheguei aqui é que eu falei, não, vou ver se eu consigo implantar isso daí. Agora, tinha alguns contatos, né? No final de 2021, dessa possibilidade de montar uma escolinha no clube que eu joguei a minha vida inteira, que é na Associação Atlética. Eu já tinha um contato, então isso eu sabia que já tinha alguma coisa mais ou menos. Não ia chegar a ser oportunidade. Exato. André, a gente aqui o podcast muito sobre negócio. Como é que você analisa hoje um atleta que ele é bom, ele é ruim? Você faz acompanhamento estatístico, você marca, tem uma planilha de controle? Não, olha, na realidade que eu tô hoje, não tem time para poder fazer esse tipo de avaliação, né? Como eu falei, o time R5 que eu vou já inscrevi para disputar o Campeonato Baiano, tô esperando, né, o início para poder começar a jogar. Vai ser a primeira oportunidade agora. Tá esperando só dar o start aí. É categoria sub-18. Então, assim, são os garotos que estão no projeto, que fazem aula comigo lá na escola ou na Associação Atlética. Então, assim, e é só... E não é nem tanto pelo desempenho em si. Como eu tenho essa ideia de unir, de agregar, eu não estou preocupado com o resultado. A preocupação na hora de montar esse time é lógico, quando entra em quadra ali, vão ganhar, vão buscar o título. Vou passar para eles essa intenção de ganhar sempre, né, de ser vencedor. Mas não é o mais importante para mim. Tanto que no primeiro dia que teve o treino, foi uma coisa bem bacana, eu até comentei com minha esposa. Quando chegou assim, o pessoal das escolas públicas lá e o pessoal da escola em particular aqui. E aí eu falei, não, vem pra cá, vai você pra lá e tal. Começaram a interagir. No final do treino, já tava um grupinho ali, já um pegando contato do outro, já montando grupo de WhatsApp. Então isso pra mim já foi gratificante. Ver essa interação entre eles, assim, né? E lógico, com o passar dos jogos, esse entrosamento ele vai ser cada vez maior, porque eles vão passar a ter momentos de alegria e de tristeza juntos, vão sofrer ou não juntos, né? Um vai dar força pro outro, um vai ajudar o outro, e cada um com uma realidade bem diferente do outro. Vão ser quebradas, né? Então a intenção desse time, desse trabalho que estou fazendo é isso, é promover essa integração e essa socialização, porque os dois lados vão ganhar, né? Cada um vai ter contato com um mundo diferente. Porque, por exemplo, esses garotos da escola particular que eu tenho, os caras estudam no Colégio Vila, colégio de padrão altíssimo, associação, clube particular. Então são pessoas que estão no nível, né, alto. E de repente tem um contato ali com os garotos que não tem dinheiro nem para comprar um tênis. A gente vive arrumando tênis. Tem um companheiro lá do Mato Grosso que falou, Rato, eu vou dar de presente aí 10 pares de tênis para você doar para os garotos. Aí ele mandou o dinheiro, eu comprei 10 pares de tênis da Nike, novinho. Então assim, e tem né, essa união
desses jogadores, digamos, privilegiados financeiramente com outros que não tem nada. Isso começa a acontecer. E a intenção é essa, que eles possam ter essa troca entre eles, assim, e se ajudarem, né? 2 perguntas, eu acho que eu estou acabando minhas perguntas, mas tem uma pergunta que não é uma pergunta nível na nosso, quinta série. Não, a nossa Nosso nível foi suave. quinta série, Até então foi suave aqui a nossa. O Já, problema é agora. Vou levantar a parede aqui. Ele tá com shape fitness. É jogador com shape fitness. Eu acho que ele ainda tá nativo. Tá nativo, não tá na reserva, não tá nativo. Porque normalmente cada ganha um buchinho. Você viu o Rogério Ceni como é que tá? Ele tá meio, né? Tá meio roliço. Parrudinho, né? Tá meio roliço. Comendo muito pão, né? Tá na dietinha, Posso perguntar? Pode, deve. Rapaz, você tá com shape ainda de jogador, velho. Então, depois que para de jogar, não engorda, não ganha uma pancinha, aquela barriga de cachorro assim. Eu posso dizer assim, eu tive a sorte de ter uma genética que ajuda, né? Porra da genética. A minha esposa que briga comigo porque quando eu ganho 2, 3 quilos assim, em uma semana eu perco facilmente também. É possível, rapaz. Fazendo o quê? Perco facilmente. Cortou o cabelo, ele raspa a cabeça. Também. Mas assim, eu, lógico, dou uma diminuída na comida, controlo um pouquinho e pego firme na parte física, né? Corro, academia. Quer dizer, eu já tenho uma rotina que eu sei que me dá esse resultado. E o que é mais importante para mim? Eu continuo jogando hoje, ainda. Não de forma profissional, mas participo dos campeonatos que tem de basquete. Campeonato brasileiro, pan-americano, mundial. Esse ano mesmo eu fui campeão mundial, lá na Argentina, em Mar del Plata. Na minha categoria 50, né? 50 a mais que chama. Eu fui campeão mundial, pô. Então, para eu estar lá, eu me cuido, né? Eu falo, pô, tenho que estar lá, tenho que chegar no meu peso para poder correr, porque o pessoal paga passagem para mim, hospedagem. Eles têm um investimento para eu estar lá ajudando a equipe. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é me cuidar para estar lá. O clube ou é a seleção? É a seleção brasileira. Master. Só que, assim, não é de uma estrutura como a Confederação Brasileira de Basquete. Não, claro. Né? Chama FBBM, Federação de Basquete Master. Que ela se organiza e tem os coordenadores de cada categoria que eles correm atrás de patrocínio e aí eles levam jogadores que eles acham que vão ajudar. Ativo e fazer uma dar uma oportunidade. Então, como eles bancam tudo isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cuidar, né? Os caras estão fazendo a parte deles, a minha qual que é? Eu tenho que estar bem. Se eu vou ser campeão, se vamos ganhar, perder, é uma outra questão. Mas eu tenho que estar lá. Depende do elenco, não é só os. E aí tem uma questão de vaidade também, né? Você que tá em forma, querer se sentir bem. É legal também. Então, também acho. E aí a saúde agradece, porque no momento que você se cuida, né? Quando você vai fazer suas avaliações físicas, tá tudo ok. A minha também tá tudo então, ok. É uma forma aí de envelhecer com qualidade. Tem isso também. Então, tá vendo, Jorge? Envelhecer com qualidade? Tá vendo, Opera? Opera. Pega a visão. Pega essa visão aí, viu, Nia? Porque o bicho tá pegando aí. Esse negócio de fazer. Ainda sai com a roupa do patrocinador pra comprar leite condensado. Rapaz, muita falta de vergonha isso. Eu desço pra ir no prédio, vim na academia, vou tirar foto e mandar pra vocês. Tem 40 episódios ela falando isso. Não, ela vai usar merda muamba de compressão de alto nível pra podcast esporte. Pra dormir. Pra dormir, com certeza. É boazinha quentinha o pé. É bom que esquenta pra esquentar. pra cara nem arde. Vamos pro momento complexo, velho? Vamos. Então agora é um momento, o primeiro momento super complexo do podcast. Lá vem, vamos ver. Momento Opera. Quantas vai ter hoje? Hoje? Não precisa dizer não, só pergunta Não, mesmo. vai, só pergunta. Tem pergunta, Opera? Tem pergunta? Tem pergunta? Então chama. Pode perguntar. A fácil foi a nossa, a dela sempre vem pedrada. Aí vem difícil, pergunta difícil. Ó, você disse que tinha um desejo de voltar para Salvador. Pode deixar a câmera nele, viu, inclusive. Como é que faz? Era um desejo que você tinha de realmente voltar a viver aqui, né, para estar perto da sua família? Ou era um desejo subconsciente já de fazer esse trabalho social, de devolver para a sociedade que você teve? Eu senti uma pontinha disso aí, por isso que eu estou perguntando de forma específica. Para ser sincero, nos últimos anos, meu pai, né, hoje ele está com 88 anos, mas a gente sempre teve uma ligação muito forte. E nos últimos anos, ele, meu filho, né, você podia voltar a morar aqui perto da gente, para estar perto. Porque eu vinha, passava uma semana,
10 dias no máximo, ia embora. Teve anos que eu nem consegui vir aqui. E eu sentia da parte dele essa vontade, né, de estar mais perto. Ou que eu voltasse a estar perto dele aqui. Então isso era uma coisa que eu pensava bastante. Falei, pô, um dia eu preciso voltar, né? Meu pai está ficando mais velho, minha mãe, de poder estar perto dele, mas nunca apareceu uma oportunidade ou algo que me motivasse a fazer isso. É porque a gente depende também da parte profissional, parte financeira. E aí, como eu falei, aí a pandemia foi esse estágio, porque, pô, tô sem fazer nada lá, e sem fazer nada aqui, é melhor estar aqui, perto da minha família, dos meus pais, né? A cidade é uma cidade que te dá uma qualidade de vida bacana, com praia, né? Qualidade de vida bacana, né? De lazer e tudo. Aí eu falei, não, é agora. Essa tá na hora. Sabe assim, eu senti naquele momento que era o momento de realmente sair. E lógico, aí, como já estava vindo para cá, aí eu falei, vou colocar em prática essa questão do projeto social, que era uma coisa que me passava pela cabeça. E aproveitei esse momento para realizar tudo isso daí. Mais uma pergunta, Opera? Tem. Tá de boa? Só uma. Então tá completo o negócio. Hoje a gente foi salvo pela então Opera. Tá completo, a Opera né? aliviou, né? Pra ele, né? Pra ele tá de boa. Ô, Jorge, me tira uma dúvida, irmão. Tem nada. Quem ganhou, perdeu, irmão? Nada. Você com esse papel de bala aqui. Eu tava tentando ser meio off, mas tava difícil. Vocês viram como é difícil abrir uma bala aqui? Não. Meu Deus do céu, me dá essa câmera aqui. Precisa isso. Mas que nem foi, Mas não. tem coisa pior do pra que nesse podcast. Vocês estão assistindo esse podcast. Pra quem tá vendo ou ouvindo essa maluquice aqui, não tem como. Não. A pessoa tá respondendo a pergunta. Tá George com esse inferno dessa bala na mão. Chaque. Tava na mão, depois eu Que ódio eu tenho dessas balas, bicho. Não. Eu faço sua. Quando você abre a outra, fica de boa. Eu tô chorando muito gravando esse podcast. Eu fiz intencional pra você ficar aí. Pegou ela de café por causa do horário. Esse olho tá aqui, ó. Clic. Gente, por favor, curtam, compartilhem, comentem essa maluquice que a gente grava aqui, que eu não tenho mais limite com isso, não. Segue a gente no Instagram, segue as redes sociais do convidado da gente, por favor. Se vai poder divulgar. Não, a gente já... essa altura do campeonato já apareceu aqui umas 900 vezes as redes sociais dele. Vai do projeto, da escolinha. @Café Santa Clara. Adianta mandar as cápsulas de café pra gente. Que Jorge não tem maturidade com a cápsula de café, com a bala de café. Nada relacionado a café tem condições nesse podcast. Porque tudo vira uma brincadeira aqui. Meu Deus do céu. Sério. Café Santa Clara, por favor, perdoa a gente. Que a gente tem 5 anos de idade aqui, a gente não tem limites. A gente brinca com todo mundo e com qualquer coisa. Quem tá ouvindo e ouvindo a gente tem que entender uma coisa. A gente não tem aqui mais coisa pra fazer barulho, porque a gente não tem copa. Porque se tivesse aqui, pra coar o café aqui dentro, ia acontecer um acidente aqui na mesa. Em cima da mesa. Porque com certeza essa criança que não tem limites não consegue se controlar por 2 segundos, entendeu? É impossível isso aqui. Isso aqui. Eu ia fazer o café, mas ia fazer barulho. Entendeu? Ave Maria, você é horror. Amigo Robert, por favor, @up.corretora. Prossiga segurando a gente, entendeu? Gostei desse apelido. Up Corretora. Up Corretora. Por favor, continue assegurando as nossas vidas e nossos riscos de acontecer um acidente no podcast, porque realmente não tem condições, velho. A gente é zoeiro demais. Vocês que estão acompanhando a gente, hoje a gente não conseguiu trazer os óculos escuros da @mares.eyewear, que é nosso patrocinador, que tem maravilhosos óculos de grau e escuros, armações de grau, lente de grau, assim, eles fazem óculos assim igual o meu. Pode ser armação normal com o grau, ou óculos escuros com o grau na lente escura. Para vocês que não sabem, a Mares também eles vendem o próprio spray autolimpante, não, limpante, para preservar o seu óculos com mais qualidade, porque não dá para usar qualquer sabão nem qualquer flanela com a lente do seu óculos, principalmente quando você tem um óculos que a lente é polarizada UV ou polarizada e UV, que são os dois, e a lente espelhada ela demanda um pouco mais de cuidado. Então assim, sempre que você comprar o seu óculos na Mares, @mares.eyewear, procure pelo spray limpante,
que isso vai ajudar muito a manutenção do seu óculos. Inclusive, eles têm os cases que vendem, que tem, dá para colocar 5 ou 6 óculos que são fenomenais. Quero um desse. E você quer um desse? Em breve a gente vai mostrar aqui novamente esses cases. E queria agradecer também a Speed Soul, que é a @SpeedSoulOficial, que hoje ela faz a gente desempenhar melhor nas nossas provas de corrida, que nós somos corredores, e nas compras do mercado da operadora. Prova não, pô, nos nossos treinos. Nos nossos treinos e nas provas, né? Porque Por nós não consequência. somos profissional, entendeu? Hoje Não, a gente tem baixa bolinha. Desculpa, entendeu? a gente Pô, só brinca nós de somos- treinar Nós somos praticantes, né? atividade física. De atividade Isso, física. Isso. Então, Eu sou maratonista, né? Mas eu não sou nada, eu sou só o cara do baba do final de semana, inclusive. Então, muito obrigado, Speed Soul, por salvar a minha pele, porque eu não tenho mais assaduras. E meu desempenho tem melhorado muito com a matéria do Speed Soul, que a compressão muscular faz toda a diferença. Certo? Eu lembrei. E lembrando que até o final do ano, a Uptime vai fazer nosso garoto propaganda, nosso modelo, nosso grande maravilhoso modelo daqui, que é você, maratonista Jorge, maratonista e 150 metristas. você sabia que hoje eu poderia mudar hoje? Você poderia mudar hoje, mas Dia não vai 23. mudar, né? Então, Depois que você mudou, só vai mudar depois de 60 dias. Aí, assim que eu terminei a minha maratona, eu fui no Instagram e mudei. botou maratonista Maratonista Jorge, George. isso é mole isso. E aí agora ele vai ter que fazer a gravação do merchan dos patrocinadores todos em inglês. Por quê? Porque se ele tomou curso no Uptime, tem que mostrar agora o resultado. Vale Você ressaltar treinou. que treinou. A conversação é em 12 meses, tá? Exatamente. Aqui vai ser só um mexendo, vai ser uma conversação. Não podemos convidar aqui um gringo pra trocar uma ideia, que aí já é pesado demais. Só o Vitor que pode. @Uptime Salvador, @Uptime Salvador Chep e Uptime @Uptime Lauro Lauro de de Freitas. Freitas. Hoje eu não errei nenhum, tá vendo? Então, obrigado, patrocinadores, todos vocês, por estarem acreditando no nosso projeto. E, Acho que vai irmão, perguntar, eu assim não que- trouxe minha camisa da seleção pra autografar, velho. Eu dei mole tenho nesse- que resolver isso aí pra me dar A gente tem que resolver. A gente vai mandar pra André uma camisa da seleção, ele autografa. A gente vai botar ele no nosso armarinho. É. Vai ficar legal, não é isso? Tá. André, vamos pra última parte mais complicada de todas. Vamos. Jorge, faça a Mas, pergunta. Você, é pra Primeiramente, né, eu acho que queremos agradecer Você agradece depois, depois. muito por você ter vindo aqui contar um pouco sua história pra gente, porque assim, Esse podcast a sério. gente vê muito o atleta, vê muito se falar do atleta, vê muito nos jogos, as vitórias, a vitrine, mas ninguém sabe o que é dificuldade. E outra coisa, todo mundo que acha que um atleta chega no seu ápice, que é uma seleção brasileira, que o cara tá milionário. A noção que nós temos, ainda mais hoje, que as pessoas mostram muito mais do bom. que são. E todo mundo que quer ser alguma coisa já se mostra muito rico, muito grande, muito com carrão, muita casona, vende muita ilusão para poder enganar a besta. Então acha que qualquer atleta não teve perrengue, não teve despesa, não teve problema, não gastou dinheiro, simplesmente só ganhou e ficou milionário. E você tem que, eu acho que nas vitórias de sua vida, acho que as conquistas, acho que o dinheiro foi o mínimo, acho que foi o que menos importou. Quando você chega no nível que você teve de estar representando seu país, num esporte que você, do contexto familiar, você hoje é a referência, uma vez que todo mundo vê do esporte, todo mundo era o esporte da família e você chegou no máximo. Então, quero te agradecer de coração de ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Obrigado e parabéns, sua história é realmente inspiradora. Eu queria agradecer porque você veio para um podcast pequeno, um cara selecionável, né? Selecionável, um atleta dourado. Ele botou o manto da seleção brasileira, né? Representou a gente numa Olimpíada, desempenhou, mostrou que realmente é trabalho chegar onde você chegou, é treino, é abdicação, a família sofrer os impactos de você escolher uma carreira como essa, que é muito importante. Ninguém reconhece isso, é muito raro alguém falar isso, né? Você mostrou os bastidores do que passa um jogador, e você hoje tem um projeto que é bonito pra caramba, porque você está ajudando, você está devolvendo para a sociedade aquilo que você teve na sua vida, né? Então, muito obrigado por nos representar, que você nos representou como baianos lá na seleção, né? E obrigado por vir, por reservar essas 2 horas de pentelhação nossa aqui e perguntas
de altíssimo nível, né? Rapaz, parabéns também, Jorge. Dá o pera. A única pergunta boa que teve aqui foi a da Opera mesmo. Isso é verdade. Porque as nossas foram maluquice. Mas muito obrigado mesmo pelo tempo, pela simpatia que você é também, Bruno. Disponibilidade e a assessora de imprensa tá aqui, ó, de olho. De olho o tempo inteiro. Nessas respostas. Então, muito obrigado mesmo. Ela só manifestou qualquer tipo de reação com o Oscar. Com o Oscar. Do casamento. São Oscar. Eu, na verdade, é que tenho que agradecer, né? O convite, essa oportunidade de estar aqui, né? Contar um pouco da minha vida, da minha história. E eu gosto, porque é importante. E quando eu estou conversando com os garotos, eu falo isso para eles. Ó, eu estou falando aqui, não é história de ninguém. Eu não estou contando uma história que eu ouvi. Estou falando daquilo que eu passei. Se, para mim, foi possível eu chegar onde eu cheguei, para qualquer outro pode ser. Pelas dificuldades, estatura, bairro pobre, né, o estado que não tem um esporte desenvolvido. Eu tinha todas as barreiras do mundo e eu consegui através de treinamento. As coisas não caem do céu, né? Foi muita dedicação, abdicação, como você falou. Vou aproveitar o seu gancho aqui e já vou fazer a pergunta que você já continua. Dá para ser um atleta olímpico, baiano, periférico, nesse paizão que a gente tem muito pouco incentivo ao esporte? Aí você vai olhar para aquela câmera e responder. No final dela, se você quiser falar o nome do projeto, fica à vontade. Não, dá para ser, contanto que tenha dedicação, tenha o que o pessoal fala, transpiração. As coisas não são fáceis, não caem do céu, mas elas são possíveis realmente. Para mim, que tive todas as dificuldades, elas se tornaram possíveis porque eu me dediquei, eu tive esse empenho sempre, né? E principalmente o apoio da família. Os meus pais sempre deram o apoio total para mim. Depois que eu me casei, minha esposa e família também sempre estiveram do meu lado. Então isso é importante também, você ter pessoas que te apoiam e que estão do seu lado. Mas basicamente é superação, é dedicação, sobretudo transpiração. Esse é o segredo. Irmão, eu acho que chegamos a um... O Instagram o Instagram das suas... o Instagram do projeto. Seu do seu projeto. _ R5 Esportes, R5 Basquete e Rato Basquetebol. São as suas redes. Do Instagram. Então... Irmão, é _R5 Basquetebol mesmo. Tá vendo? Esse é um podcast que George dá um confere no ar, logo pra gente já bater logo certo. Tu confere, já vou aqui, já sigo, faço. Já fez tudo. Muito obrigado a vocês que toleraram nós. Chegaram aqui pela primeira vez por causa que segue ele, então siga a gente também nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook, Twitter, Deezer, Spotify, TikTok, YouTube. Não, Brasil não. Um abração pra vocês aí. Tchau, gente.